105 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. Lembra de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora. É tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. No Porto, passou pelo futebol belga, no Nantes da França, jogou no PAOK da Grécia antes da chegada do Abel Ferreira por lá, jogou também no Galatasaray, estava no Olympiacos da Grécia e teve o prazer de jogar do maior clube do futebol italiano na Roma, mas por lá não fez absolutamente nada dentro de campo. Esse que será o 11º jogo dele com a camisa do Sport Clube do Recife. É o futebol da Bandeirantes para você. Palmeiras e Sport vão jogar Sport e Palmeiras no microfone Bandeirantes. O destaque da opinião Bandeirantes é com ele, Claudíssimo Zaidan. Um abraço para você, boa noite para você e para o Manuel Zaidan. Um pouquinho com a garganta ruim aqui, Zaidan, mas vamos que vamos, né? Boa noite, Ulisses. Ô, Ulisses, não tem problema não. Isso aí, um cafezinho, às vezes um conhaque, um limãozinho, tem muita coisa que ajuda. Maçã também ajuda muito. Mas é o seguinte... sim. E outras experiências mais aí com líquidos, né? Um abraço para você, para o Soler. Olha, o Palmeiras e o Sport jogaram no meio de semana. É verdade que o Palmeiras, além da viagem longa, foi até Lima, jogou na quinta-feira. O Sport jogou no Recife, quarta-feira. Mas foram 2 jogos desgastantes. O Sport havia ganhado do Retrô na ida da final do Pernambucano, perdeu o jogo de volta, teve de ir para os pênaltis, foi um jogo emocionalmente desgastante. E aí, claro, foi campeão. Então, quinta-feira não foi dia de treinar, né? Foi dia de comemorar o título. Ele teve um período muito pequeno para se preparar para o jogo de hoje. O Palmeiras, mais ainda, o Palmeiras foi até Lima, um jogo que exigiu muito do Palmeiras, foi decidir o jogo no finalzinho. E é bom lembrar que uma parte do elenco, uma semana antes, estava viajando aí, cada um com sua seleção, né? Os uruguaios do Palmeiras, por exemplo, tiveram de ir até El Alto, lá na Bolívia. Então são tempos desgastantes. Isso explica o que o Soler já nos contou. Que o Estevão está no banco, o Veiga está no banco. O Veiga teve aquela contusão, mas foi recuperado, mas está no banco. Piquerez no banco, o Roque no banco. Isso explica essa decisão do Abel, né? E, ao mesmo tempo, ele mantém o time aí com 3 zagueiros. Como vocês disseram, o Sport é um time rodado, cheio de jogadores experientes, não é um time que vá tremer. E contra o São Paulo fez um bom jogo, não sei se vocês viram, 0-0. O São Paulo erra o pênalti logo de cara com o Caleri, e depois o Sport segurou a onda, teve até uma chance com o Pablo, deram impedimento, mas se sai o gol, seria legitimado, porque ele não estava impedido. O Rafael fez uma grande defesa do São Paulo. Então o Sport conseguiu um grande resultado empatando com o São Paulo no Morumbi. O Palmeiras também empatou. No meio de semana os 2 ganharam, o Sport campeão pernambucano, Palmeiras começando bem a Libertadores, mas está na hora de buscar a vitória no Brasileiro para dar aquela arrancada, ainda mais o Palmeiras, que pensa em título brasileiro, e o Sport que entrou com uma única finalidade: ficar longe da área de risco. Isso foi dito pelo presidente do Sport, até porque o Sport está entre os 4 menores orçamentos deste Campeonato Brasileiro, meu caro Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A bola vai rolar, Palmeiras de um lado, Sport Recife do outro. Você ligado no futebol Bandeirantes. O Verdão em busca de mais uma vitória. O Verdão em busca de mais um grande jogo. E o microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogo para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. O destaque do jornalismo Bandeirantes é com Ana Paula Rodrigues. Alô, Ana Paula, boa noite.
A rodovia dos Tamoios é liberada após mais de 24 horas de bloqueio por causa da chuva. A serra antiga da estrada foi fechada preventivamente pela concessionária devido ao risco de deslizamento. A região mais atingida pelas chuvas do fim de semana até agora foi Ubatuba, no litoral norte, onde famílias ficaram temporariamente desalojadas por causa de alagamentos. As áreas afetadas começaram a ser liberadas ainda neste domingo. No Rio de Janeiro, a cidade de Angra dos Reis decretou emergência após deslizamentos e transbordamentos de rios. O estado do Rio ainda é de alerta para o risco de deslizamentos em Angra, Petrópolis, Mangaratiba e na Baixada Fluminense. É o futebol da Bandeirantes. A bola rola daqui a pouquinho para você. Obrigado, Ana Paula Rodrigues. O microfone de Bandeirantes em campo. QG Bandeirantes de Esportes, Nina Gagliotti. Domingão de muitos jogos, hein, Nina? Um abraço, boa noite. Fala, Ulisses, boa noite pra você, pra todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E coloca jogo nesse domingão. Mais cedo, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-1 e jogo que a gente transmitiu agora há pouco. O Galo empatou em casa com o São Paulo por 0-0. Alguns jogos simultâneos ao nosso aqui de hoje entre Sport e Palmeiras. Internacional recebe o Cruzeiro no Gigante da Beira-Rio. Às 6h30 também tem Vitória e Flamengo. Mirassol recebe o Fortaleza. Às 8h30 ainda hoje tem mais transmissão na Rádio Bandeirantes. Santos e Bahia se enfrentam. Uma passada pela tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians lidera com 4 pontos. Mesma pontuação de Ceará e Botafogo. O Fortaleza fecha o G4 com 3 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Atlético Mineiro é o 17º colocado com 1 ponto. Santos, 18º, não tem nenhum. Nem o Mirassol, nem o Vitória. Esse, o G4 do Campeonato Brasileiro. Os times que jogam agora o nosso jogo, o Sport é o 14º colocado com 1 ponto. E o Palmeiras, grudadinho, 15º, também com 1 ponto. Daqui a pouco também tem Brasileirão Série B. Volta Redonda e Cuiabá às 7 horas da noite, mesmo horário de Ferroviária e Remo. Às 8 horas da noite tem Avaí e Novo Horizontino. Ulisses. Obrigado, Nina. No microfone da Bandeirantes para você, Palmeiras Esporte Recife. Você vai conferir no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Timaço Bandeirantes em campo para trazer emoção desse jogão de bola. É jogão de bola para você, torcedor brasileiro. Futebol Bandeirantes em campo. Na mesa de som, Michelson Lopes, Central Técnica, Caiane Martins, do Twitter, Alexandre Marques, Digital, Gustavo Tomás. Você ligado no Futebol Bandeirantes tem Esporte Recife, Palmeiras, já pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Porque é o que é? É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é? É para carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é? É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site Braspress. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos.
32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O futebol da Bandeirantes para você que escala os times, começando pelo Sport Recife Solera. O esporte eternamente estarei. O Leão da Ilha do Retiro, no comando técnico de Pepa, está definido e escalado com 22 no gol. Kaique França, 32, Hereda, meia dúzia, para João Silva, 44, Chico e 16, Igor Cariús. Meio de campo de 14, Rivera, 37, Duqueiroz, 27, o português Sérgio Oliveira e 10, o capitão Lucas Lima. No ataque, 30, Barleta e 92, Pablo. 905. E o banco? De 12, Thiago Couto, 33, Matheus Alexandre, 13, Renzo, 3, Lucas Cunha, 8, Domingues, 19, Johan, 77, Lene Lobato, 17, Carlos Alberto, 38, Arthur Souza, 59, Tite Ortiz, 91, Romarinho e 11, Gustavo Maia. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor ouvinte no Brasil, você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. A bola vai rolar já já para você. Tem jogão de bola, tem Palmeiras Esporte escalando o Verdão Solera. O maior campeão do futebol brasileiro em busca do 13º título de Brasileirão está definido e escalado pelo técnico Abel Ferreira. E hoje, time alternativo da Sociedade Esportiva, que vem com 21 no gol, o Everton, 4, Giai, 3, Bruno Fux, 26, o capitão Murilo, 13, Micael e meia dúzia, Vanderlan. Meio de campo de 32, Emiliano Martinez, 30, Lucas Evangelista e 7, Felipe Anderson. No ataque, 17, Facundo Torres e 42, Flaco Lopes. No futebol da Bandeirantes, o Banco do Verde. Com 14, Marcelo Lomba, 5, Aníbal Moreno, recuperado de trauma no ombro, 9, Vitor Roque, 15, Gustavo Gomes, 22, Piquerez, 23, Rafael Veiga, recuperado de um trauma na lombar, 31, Luigi, 34, Naves, 39, Thales, 40, Alain, 41, Estevão e 43, Benedetti. No futebol da Bandeirantes, para você, Palmeiras Esporte Recife, a Bandeirantes vai trazer emoção desse jogão de bola para você, torcedor ouvinte no Brasil. Quem? Ai, hein? Eles estão aprontando uma em cima. Mal começou o brasileiro, eles só fizeram M no Campeonato Brasileiro. Como eles são ruins.
arbitragem do jogo, Soler, que pode esse ano definir campeonato, viu, Soler? Fique esperto. E hoje é para se preocupar, porque Bruno Arleu de Araújo, mesmo assim ele carrega o escudo FIFA, ele é o árbitro do jogo. O assistente número 1 é Rodrigo Figueiredo Correia, o número 2, Thiago Correia Farinha, o quarto árbitro é o Afro Rocha Filho e no VAR, Rodrigo Nunes de Sá, também do Rio de Janeiro. No futebol da Bandeirantes, para você, Palmeiras Esporte Recife, a bola vai rolar já para você, torcedor ouvinte do Brasil. Alô, Patilós, ligado no microfone de Bandeirantes. Vem comigo, torcedor Aval, curtindo Mariceu Oliveira Cristal. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aí estão os jogadores, os times apresentados. E aí, Cláudio Zaidão completo. Ulisses, provavelmente nunca mais veremos essa escalação do Palmeiras, né? É uma escalação que, claro, as circunstâncias levaram o Abel a optar por esse time. Então, ele vai com o Giai, com o Vanderlan, ele vai com o Fux, ao lado de Murilo e Micael. Lá na frente ele não tem, pelo menos no início do jogo, nem o Estevam, nem o Veiga, nem o Roque. Então, é claro, dificilmente veremos esse time de novo, assim como ele está, né? Mas, mesmo assim, é um time capaz de jogar com eficiência e menos cansado do que aqueles jogadores que vão para o banco. E no esporte, a única alteração em relação ao time que empatou com o São Paulo é o Barleta, que entrou no lugar do Lobato. Só espero que o esporte não fique tão retrancado como ficou no Morumbi, jogando no Recife. Deve sair mais, Ulisses. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Vai tocar da bola o time do esporte, tudo pronto para começar o jogo. Para você ligado na Bandeirantes, apita o árbitro, toca na bola do esporte, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Sai jogando o time do Palmeiras pelo campo de defesa. Recolhe a jogada do Everton. Domina por Verdão Prazeiro, jogando Palmeiras Esporte Palmeiras em Recife para você. O Everton domina pelo time do Palmeiras Prazeiro, jogando pelo seu campo de defesa em slow motion. Ele prende a jogada, recolhe já pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, toca a bola, Micael. Domina pelo time do Verde, aberto pela ponta, tem Vanderlan. Vanderlan domina pelo campo de defesa, Prazeiro jogando pelo time do Palmeiras. Ele prende o lance e volta na sua zaga central, recolhe a jogada novamente. Domina o time do Palmeiras Prazeiro, jogando com o Fux. Fux recolhe, domina pelo setor de direita, tenta o levantamento à frente no meio de campo, vai errado, passe de bola, chega na marcação, tentou ganhar do time do Palmeiras, houve a falta, o árbitro para. Tá marcando a falta cometida, é falta para o Palmeiras pelo jogador do Queiroz, falta para o time do Verde bater. Fica caído, se levantando ali o Evangelista, reclamando um pouco, hein, Solera? Porque o Duqueiroz chegou atrasado e chutou a coxa do Lucas Evangelista, que reclamou na bronca ali, levantou, melhor dizendo, na bronca com o Duqueiroz, camisa 37, chegou nesta temporada, jogador formado no Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. A bola volta no toque de bola, recolhe o Coutinho, o time do esporte tenta descer com Barleta. Ele domina pelo setor de esquerda, que é para ataque, vai para finta. Enfiou na esquerda, jogou com o Igor. Igor cruzou, levantou na boca do gol. Micael vem de cabeça para tirar. Micael afasta a bola, volta com o time do esporte, bate na frente, muito forte. Desvia na marcação, vai embora, linha de fundo. Explode em cima da marcação do jogador do time do Palmeiras, o Vanderlan. Escanteio direita para o time do esporte bater, Solera. Na pancada de longe do Hereda, a bola acaba explodindo no Vanderlan. O Everton não conseguiu chegar para evitar o escanteio. A primeira chance do esporte na bola parada. Vem Lucas Lima, 10 e faixa do Leão. É o futebol da Bandeirantes para você. Se posiciona novamente, se posiciona para cobrança. Escanteio para o time do esporte bater, escanteio para o time do esporte cobrar. Se posiciona para bater, escanteio o time do esporte. Vem levantamento na grande área. Escanteio novamente para o time do esporte bater contra o time do Palmeiras. Levanta no campo de ataque, vem cruzamento para dentro da grande área. Levantou na boca do gol, toque de cabeça para o Everton. Foi fraquinho, tentou sair jogando e toma a falta o Everton. Se chocou com o jogador do esporte, o Igor. Fica caído o goleiro do Palmeiras. E fica na reclamação ali o Murilo, capitão do time do Palmeiras, né? O autorizado a falar com o árbitro do jogo, mas não pinta cartão amarelo para o lateral Igor Cariús. Na hora que o Everton faz a defesa, o Igor joga o peito e o ombro na frente do goleiro Everton para cometer a falta, mas apenas a advertência, sem cartão, segue 0-0 começo de jogo.
Se posiciona para ser jogando pelo setor de esquerda do campo de defesa. Você vai pro toque de bola novamente. Vamos nessa, Alexandre Marques. Eu boto fé em você. Domínio do campo de ataque. Tenta o levantamento para o comando de ataque. Aperta o Palmeiras da direita. Vem para tirar. Recolhe o time do verde na pressão. Domina o time do esporte com o Igor que sai jogando no campo de defesa. Você ligado comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Cristal tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Domínio do campo de defesa. Vem pro toque de bola Murilo. Murilo domina pelo seu campo de retaguarda. Vai pro toque de bola contigo no setor intermediário. Já levanta, domina pelo comando de ataque. Vai para finta. Tenta o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda. Domina novamente no campo de retaguarda. Tenta o drible. O árbitro tá parando. Tá marcando bola para a equipe do esporte bater pelo setor de direita do campo de defesa. Domina o esporte para ser jogando. Recolhe a jogada pelo setor de direita. Meia direita, campo de defesa. Abertura novamente para Igor. Igor domina, balança em frente à marcação. Vem pro toque de bola contigo no meio para Sérgio Oliveira. Ele deixa a bola passar por domínio de Rivera. Domina novamente. Vem pro toque de bola Rivera. Rivera domina, tenta a finta em cima da marcação. Levantou para o comando de ataque. Afasta a zaga do time do Palmeiras. Vem para tirar de qualquer maneira. Dá um tapa na bola pelo setor de direita. Tenta ganhar o lance contigo novamente. Giai. Ele sobe de cabeça de novo. Ganha a jogada. Recolhe o Palmeiras. Tenta descer o toque de cabeça. Vem errado. Evangelista aperta. Tenta roubar. Giai roubou. Dominou pro time do Palmeiras. Linda bola pelo meio de campo. Mas não tem ninguém no ataque. É obrigado a voltar. Domina novamente. Recolhe o time do Palmeiras para ser jogando com o Evangelista. Ele toca para Mikael. Mikael domina para Murilo. Capitão do time do Palmeiras que gira pelo meio de campo para Martins. Martins domina para o time do Verde. Gira a jogada novamente para Facundo. Facundo prendeu pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vai para finta. Tenta o toque de bola. Recolhe o time do Palmeiras. A abertura vai ser feita à frente. Tenta o domínio. Afasta a zaga do time do esporte. Domina o esporte para sair jogando no seu campo de retaguarda. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! A bola já volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe pelo setor de esquerda. Aperta na marcação. Tenta descer pelo setor de esquerda. Campo de retaguarda do time do esporte. Abertura no campo de defesa. Recolhe Barleta. Barleta prende o lance. Solta pela quarta zaga para Chico. Chico domina para o esporte. Tenta o levantamento pelo comando de ataque para Pablo. Mata no peito. Faz o giro na marcação. Ele protege Pablo em cima da marcação. Prendeu demais. Recolhe novamente. Protege a jogada. Tentou o levantamento. Nossa, o toque dele foi esquisito. Vanderlan vem mais cochila. Também perde o lance. Deu bobeiro. Vanderlan tenta dominar o esporte. Prazer jogando com o Evangelista. Recolhe Martins. Põe moral no jogo. Domina no campo de defesa e sai jogando. Já prende a jogada pelo seu campo de retaguarda para vir para o jogo. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Já domina no campo de ataque. Aperta na marcação. Tenta descer novamente o time do Palmeiras. É pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Desce o time do Verde. A abertura vem para Vanderlan. Vanderlan domina pelo comando de ataque. Soltou pelo setor de esquerda. Enfia a jogada pelo setor de ponta. Afasta a marcação. Vem para tirar. Domina Vanderlan. Ele prende pro Palmeiras. Girou. Vai sair o cruzamento. Tentou bater, mas bateu para fora. A bola faz a curva. Sai para trás por trás do gol. É tiro de meta para o esporte bater. Ele consegue vencer o duelo contra o Hereda na lateral esquerda de ataque do Palmeiras, mas na hora de fazer o cruzamento exagera na força. Ela faz a curva, se perde pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Kaique França, que pegou pênalti, Ulisses, na decisão do pernambucano e deu o título para a equipe do esporte. Por sinal, ele pegou o pênalti do filho do presidente do Retrô, moleque só de 18 anos, filho do patrão, e o Kaique França nem aí, tirou o doce da boca da criança. E será, é verdade, literalmente dizendo isso, né, Soler? Será que tomou pressão o jogador que perdeu o pênalti, Soler? Acho que pelo menos o castigo, né? Deve ficar uma semana sem o celular em casa. É o futebol da Bandeirantes para você. Isso. Pois não, Manuel, pois não, Zaidan. E contra o São Paulo, o Kaique França foi muito bem. Não é que teve um caminhão de oportunidades do São Paulo, mas quando chegou o Kaique fez grandes defesas. Está numa fase boa lá no esporte, foi campeão pernambucano. E um abraço para os palestrinos Ercílio Benassi, o doutor João Ribeiro em Jaú, onde também nos ouve José Maia, o mito, viu, Ulisses? E vem pro jogo o grande Maia, domina o time do esporte, bola batida pro gol, errado, chute. Nossa, o Barleta, a bola sobrou na meia-lua da área para ele. O chute dele foi ridículo, hein, Solera? Muito mal, muito mal. Trabalho de pivô muito bom do Pablo. Ele toca de calcanhar para o Barleta de frente para o gol e na hora da finalização pegou mal demais na bola. O Barleta e os jogadores do Palmeiras reclamaram e muito do árbitro Bruno Arleu de Araújo, porque o Evangelista, ele cai ali perto da entrada da área do Palmeiras e o Bruno Arleu, ele vai colocando o apito na boca. Ele desiste de apitar e dá sequência no ataque do esporte. Ficou na bronca o elenco do Palmeiras. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá
tudo certo. Vem o Everton, bate na bola, tenta o levantamento para o comando de ataque para o time do Palmeiras descer. Você ligado no microfone da Bandeirantes, já aprende a jogar a Coutinho pelo setor de esquerda. Ganha Vanderlan, vai para o break, tenta o toque de bola, Coutinho no meio. Recolheu novamente Martínez tenta o toque, recolhe com Mikael abre para Murilo. Murilo vai para o lançamento para Giai, é pela direita no campo de ataque. Giai de cabeça redonda, a jogada tenta descer o time do Palmeiras, ergueu o pé demais. Facundo Torres faz a falta para a equipe do Sport, bater no campo de defesa. Totalmente involuntário o lance, hein? Mas involuntário e na cabeça, rende cartão amarelo, tanto que o Facundo, ele faz um sinal positivo para o árbitro do jogo, Bruno Arleu de Araújo. Primeiro cartão amarelo da partida, o primeiro para o Palmeiras, Facundo Torres pendurado. Hoje, Ulisses, o Abel colocou todo mundo aonde gosta, colocou o Facundo para jogar na direita, Felipe Anderson que implora para jogar na esquerda, hoje está na esquerda. Hoje é para ninguém reclamar do jeito que o Abel montou o time. É futebol da Bandeirantes, segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG. Porque é na carta, torcedor brasileiro. Aqui está parado o jogo, é bola do campo de defesa para o time do Sport. Saíram jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo da retaguarda para jogar. Recolhe o time do Sport, vem com Chico. Chico domina para o bom goleirão Kaique. Kaique domina do campo de defesa, responsável pelo título estadual do Sport. Domínio do campo de defesa, solta a jogada, continua novamente no toque de bola curto pelo setor de esquerda. Recolheu o time do Sport, tenta ser jogando pelo setor de esquerda com Chico. Chico domina, vai para o giro, tenta o toque, volta a jogada Coutinho do Queiroz, já pede. A abertura vem pelo comando de ataque, chega para tocar Facundo Torres na bola. Ele põe para fora em lateral pela direita, campo de ataque para a equipe do Sport bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rodinei José Volpe, ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. A Leonei Wilson Moura, ligado pelo carinho da audiência, curtindo o Souzaço Bandeirantes. Domina, tenta descer, recolhe novamente pelo comando de ataque. Aperta na marcação, time do Sport tenta descer, vem com o João. Domina novamente no campo de defesa, João Silva prendeu, recolhe a jogada, abriu pelo setor de esquerda para Barleta no peito, tenta o toque de bola na esquerda, abriu jogada para Igor, cruzou na boca do gol, subiu de cabeça Murilo, o capitão tirou, Murilo tira, para volta com o time do Palmeiras que tenta ser jogando, já ganha a jogada pelo setor de esquerda com Martínez prende pelo comando de ataque, já vai partir do comando de ataque, tenta descer o time do Verde, a abertura para Vanderlan não foi mais rápido que os atacantes do time do Palmeiras, chega para ganhar a jogada na dividida, Felipe Amorim, tenta o Felipe Anderson, tenta o toque de bola, ganha lateral. É lateral para o time do Palmeiras bater, manual na esquerda, campo de ataque para o Palmeiras bater, para deixar tudo azul no seu caminho. Você já sabe, amortecedor HG, porque é na cata, Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, domina novamente no campo de defesa o time do Palmeiras, recolhe no campo de retaguarda, Rian foi lançado, tentou buscar a jogada, Giai não chega, vem para o toque de bola contigo no meio de campo, recomeça novamente Igor, ele sai jogando com o goleirão Kaique levanta para o comando de ataque, a bola volta novamente com o time do Palmeiras, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lançamento à frente na grande área, tentou buscar o Torres, não consegue, tranquilo, Kaique sai do gol para fazer a defesa, o Flaco Lopes tentou a penetração, mas não consegue chegar na bola. Faltou velocidade agora para o Flaco Lopes, enquanto Kaique França teve uma grande leitura da jogada, se antecipou, ficou com ela, evita a primeira chegada do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes, domínio do campo de ataque, o time do Sport tenta descer, vem Mikael, tira para o time do Palmeiras, bola volta com o time do Sport em velocidade, já tenta descer pelo setor de esquerda, domínio Sérgio Oliveira, ele balança, vem para o toque de bola, Sérgio Oliveira cortou, escapou, bateu direto para o gol, recuou para o Everton, segura o goleiro do Palmeiras para sair jogando no seu campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, jogados exatamente 11 minutos e 20 segundos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. É o futebol da Bandeirantes para você que aponta. 0 Sport, 0 Palmeiras na ilha. Alô, Nina. Alô, Ulisses, no Beira-Rio, o Cruzeiro até abriu o placar, mas o gol foi anulado no cruzamento, a bola sai pela linha de fundo, segue 0-0 Internacional e Cruzeiro. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É Braspress, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe contigo novamente no setor intermediário. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Ative o efeito estrela. Acesse o site. Abra já a sua conta. Estrela Bet. É simples e num instante. Cláudio Zaidan, 12 jogos.
jogados de bola rolando, continua Palmeiras Esporte Palmeiras em Recife, 0-0, Zaidan. O Palmeiras está arrumadinho e tal, mas não chega no ataque com perigo até agora, né? Vamos ver se nesse lance aí acontece alguma coisa. O Felipe Anderson, o Ulisses, ele precisa entender que às vezes o treinador enxerga mais do que ele onde ele é mais útil. Ele gosta de jogar do lado esquerdo, mas ele não consegue jogar bem do lado esquerdo. Quem sabe do lado direito, como jogava na Lazio, ele funcione melhor, hein, Ulisses? É verdade, a bola já volta com o time do Palmeiras, tenta descer, Micael prende o lance, abre pelo setor de esquerda, toca para fora. Lateral para o time do Sport, bater pela direita no seu campo de defesa, lateral para o time do Sport cobrar. Lucas Lima vinha para a cobrança e deixa a bola. Qual seria a sensação, hein, o Zaidan, do Lucas Lima em relação ao Palmeiras, hein? Que ele enganou bem no Palmeiras, hein? O Lucas Lima, tanto no Santos quanto no Palmeiras, né? Inclusive ele teve alguns problemas que devem ser considerados, não tem nada a ver com futebol, mas sofreu alguns dramas pessoais ali. Mas ele é um cara que sabe jogar bola, mas a carreira dele será muito menor do que o que ele sabe fazer com a bola. Ele não é um jogador ruim, ele é um cara que tem talento, né? Não é craque, nada disso, mas é um jogador talentoso, não é perna de pau. Mas no esporte, ele consegue jogar. É a segunda vez que ele chega no Sport e arrebenta. Ele foi muito bem na Série B o ano passado, embora esteja meio devagar nesse começo de campeonato. Contra o São Paulo ele fez um jogo bem comum, acomodado, foi até substituído e hoje de novo ele começa bem devagar. Saber jogar bola ele sabe, mas a carreira é inferior ao que ele sabe jogar. É o futebol da Bandeirantes, domina do campo de defesa, tenta descer o Coutinho pelo setor de esquerda. Pois não, Solera. Só um detalhe ainda sobre o Lucas Lima, né? Ele que foi contratado pelo Palmeiras em 2018, fez 171 jogos pelo Palmeiras, 13 gols marcados, 32 cartões amarelos, mais cartões do que gols. E a curiosidade, né? 171 jogos, 171. Solerzinho, Soler. Curioso, pô. De novo, gostei, não gostei. Que é a pura verdade. 171 jogos, 13 gols, 32 amarelos. É o futebol da Bandeirantes, domina pela direita do campo de ataque, tenta descer o time do Sport, a abertura foi feita no meio de campo, Coutinho na intermediária, domina ali, Lucas Lima abriu pelo setor de esquerda, tentou, toca de bola para Igor desceu, vem para o jogo, recolhe a jogada pelo setor de ponta, solta a jogada, Coutinho pelo setor de ponta, balança da marcação, enfiou para dentro da grande área, Lucas Lima domina, ele faz o giro, cruzou na boca do gol, subiu o zagueiro, tirou, Lucas Lima volta para tentar ganhar, afasta a zaga do time do Palmeiras, ela volta Coutinho com Sérgio Oliveira, tentou o domínio, não consegue, tenta ganhar, Flaco Lopes, ele domina no campo de defesa, perde a bola o Flaco Lopes, recolhe o time do Sport para ser jogando pelo campo de ataque, pois não? O Lucas Lima ouviu o Soler falando e aí ficou bronqueado, meteu um lençol ali no Felipe Anderson, né? Mas é interessante ele jogar bem no esporte. É como o menino lá, o Pedro Raul, lá no Ceará, ele parece o Van Basten, hein, Ulisses? E como, viu? Tem uma moral danada, hein? Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Que é o seguinte, Zaidan, tem jogador que tem camisa que pesa, enverga a coluna, não joga nada. Tem time que vai, que não é tão forte assim, joga. Esquema de jogo também, o Ceará joga também. Levando em consideração, né? Também tem isso. Porque se você esperar que o Pedro Raul saia da área para tabelar ou para puxar contra-ataque, aí não tem a menor possibilidade de dar certo. Ormindo Baruti está na nossa Mirandópolis, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Rigoberto Tavares também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Está lá em Setúbal, Portugal. Opa! Domínio do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário. Já recolhe a jogada, trabalha novamente o time do Palmeiras. A abertura vem no toque de bola, Coutinho na zaga central. Domina Fux prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque. Abriu para o toque de bola, Coutinho pelo setor de ponta. Escapou só novamente Giai. Ele tenta o cruzamento, dois jogadores na marcação. Ele tenta ganhar a jogada, não consegue, perde o lance, Giai. Domina novamente o time do Sport, tentou descer, Giai vem e faz a falta. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você.
Sport 0, Palmeiras também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí, ô Nina. Aos 14 minutos da primeira etapa, Martínez abre o placar para o Fortaleza. Agora Fortaleza 1, Mirassol 0. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina, tenta descer contigo novamente. O time do Palmeiras para descer, não consegue. Volta no comando de ataque, aperta para a direita, tenta arrancar novamente o time do Sport. Recolhe contigo novamente no comando de ataque, tenta o levantamento à frente do Domínio Sport, tenta o domínio, bola vai embora. Vai para a linha de fundo, tá parado o jogo, marcado escanteio, direita para o time do Sport bater. Chega tocando na bola por último Felipe Anderson, escanteio para o Sport cobrar. Ele que volta para ajudar na marcação, faz a pressão para cima do Hereda, dá um biquinho, manda para fora, escanteio que Lucas Lima vem para bater de pé canhoto. O jogador do Sport ficou pedindo falta e agora o Lucas Lima abandona a cobrança. Quem chega é o Sérgio Oliveira, o português. Eu vou falar para você, se o Felipe Anderson deu um loirinho na cabeça, vira o Belo, hein? Escanteio para o time do Sport, levantamento na grande área, Mikael passou, subiu de cabeça, vem para tirar. Afasta Murilão, capitão do Verdão, põe para fora. Mas aí seria o Belo das gerações passadas, né? Que agora o Belo tá marombado. Se posiciona no campo de ataque, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, domina novamente o time do Palmeiras, tenta arrancar, não consegue, ela volta com o time do Sport, cruzamento na grande área, afasta o perigo dali, vem para tirar o toque de bola, Coutinho no meio de campo de Felipe Anderson, ele sai jogando na esquerda com Vanderlan para Facundo Torres, domina em cima da marcação no primeiro giro, tenta o passe, solta, jogar o Coutinho para Martínez, ele domina pelo comando de ataque, vai soltar para Vanderlan pela esquerda, é muito boa bola, lançou muito à frente, domina no campo de defesa, Giai vem para a marcação, aperta para o time do Palmeiras, toca na bola e o toque do Giai tirou a marcação do Palmeiras. Domínio do campo de ataque, passou em velocidade, Murilo vai tomar amarelo, ele para o jogo, faz a falta o Murilo. Tá marcada a falta para o time do Sport bater. E o mais engraçado do jogador de futebol é chegar e falar para o árbitro, foi a primeira, pô. Ele fala primeiro... Ele meteu a mão no peito do cara. Primeiro ele fala, né, Ulisses, fui na bola. Não foi nada, depois ele fala, não, professor, já vimos que não foi, que a bola passou, né, Solé? Exatamente, aí depois ele vai no argumento, pô, foi a primeira, professor. Mas a primeira, pisar no pé do adversário, aí é amarelo pro Murilo, né, não tem muito o que fazer. Tá parado o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Hereda ficou caído ali, tá marcada falta em cima dele, falta novamente no campo de retaguarda. Pra você ligado, Serginho Japa tá ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta novamente, número de retaguarda, tenta o toque de bola novamente o time do Sport, o toque de cabeça, a bola vai embora. Pega bem o goleirão do Palmeiras, mas estava marcado impedimento, não estava não? De novo a falta para cima do Everton, né? Agora foi o Rivera que impede do Everton de fazer o lançamento rápido. Na hora que o Everton vai tentar sair jogando, ele é empurrado novamente por um jogador do Sport. Agora o Everton até ameaçou jogar a bola na cara do Rivera e por isso o cartão amarelo, porque foi a segunda falta que o Everton sofreu na partida. Então amarelo para o Rivera, a camisa 14. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Aqui parado o jogo, vai repor a bola novamente o time do Palmeiras para ser jogando. Então amarelado, me desculpe aí, Soler, me deu uma ajuda, o Rivera. Exatamente, camisa 14 do Sport. Rivera, né? Isso, Rivera. Você falava do Felipe Anderson, né? Do visual dele. Quando ele chegou no Palmeiras, o próprio Everton falou, pô, você é parecido comigo. Se perder o cabelo, fica igualzinho. O Felipe Anderson colocou implante. A bola volta do toque de bola. Você acha que ele acha o Everton muito ruim, muito feio? Do meio do campo de defesa. Ele fez o implante, né? Acho que já é uma resposta. Tá dada a dica, né? Tá dada a dica. Domina no campo de defesa para ser jogando. Recolhe novamente. Mais tarde a bola vai rolar o peixe em campo, né, Nina? Hein, Nina Gagliotti? Exatamente, 8h30 da noite, tem Santos e Bahia na Vila Belmiro. Quem narra o jogo? João Paulo Capelanes. Estão criando um monstro. Tá parado o jogo, tá marcado. Alô, lá para direita do campo de ataque, né? Implante dentário, implante de cabelo, fez plástica, fez abnoplastia. O que mais que ele fez? O que você não tem ideia, o Zaidan. Ele só não nasceu de novo. É um Frankenstein. Ainda, né? Não, isso aí não tem jeito. Ele é um Frankenstein, melhoradinho, né? Eu tenho uma foto dele aqui, velho. Eu vou postar nas redes sociais antigas. É outro cara, é outra pessoa, viu, Caboclo? Pelo menos não trocou o cérebro, né? Que poderia ter feito para ajudar a gente, né?
É futebol da Bandeirantes. João Paulo Capela transmite Santos e Bahia daqui a pouquinho. Domínio, tá vendo brecha o Capela. Domínio do campo de defesa, recolhe do campo de retaguarda para ser jogando, tenta o toque de bola contigo novamente, Kaique. Ele prende para o time do Sport para ser jogando no seu campo de defesa. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando. Recolhe novamente no comando de ataque, vai para finta. Domínio do campo de ataque, o time do Palmeiras tenta descer. Vanderlan domina pelo campo de retaguarda. Sai jogando para Mikael. Mikael volta a jogada com o Everton. Everton domina para o time do verde. Ele já sai jogando no seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente, recolhe pelo comando de retaguarda, tenta o levantamento à frente, aperta novamente o time do Palmeiras, houve a falta, o árbitro está parando o jogo, falta de ataque de Flaco Lopes. Ele se jogou para cima do Chico, tentando fazer ali uma cama de gato e o juiz acabou marcando a falta do Flaco. É o futebol da Bandeirantes. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Sport, levanta pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque pelo setor de esquerda em velocidade, já desceu o Sérgio Oliveira. Ele domina para o time do Sport, vai para a finta em cima da marcação, prende o lance, tenta o passe de bola, volta Coutinho, Rivera domina, ele vem para a finta, prende a jogada, Rivera prendeu pelo setor de esquerda, soltou. É bom toque de bola para Lucas Lima, balança em frente ao seu marcador, volta para Rivera domina novamente para o time do Sport que sai jogando no campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, são 23 minutos e 30 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Brasileirão para você na Bandeirantes, segunda rodada. Palmeiras 0, Sport 0, Palmeiras 0 em Recife. Alô, Nina. Alô, Ulisses, 23 minutos da primeira etapa, Vitória e Flamengo vão empatando 0-0, Fortaleza vai vencendo o Mirassol 1-0. É o microfone de Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata é clara e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Parado o jogo, bola para a equipe do Sport ser jogando no seu campo de defesa. O São Paulo empatou em 0-0. Hoje, no primeiro jogo do domingo, 0-0 com o Atlético Mineiro. Que coisa, hein? Você ligado na Bandeirantes, Sgarbi e o Everton Guimarães morreram abraçados. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, você pode confiar. Sil, a mais premiada do Brasil. Já domina pelo campo de defesa para ser para o jogo. Você está no microfone Bandeirantes, pois não? Matheus Alexandre, em processo de aquecimento, sente muitas dores. O Hereda, camisa número 32, lateral direito, depois da chegada do Felipe Anderson. Pepa já colocou por ali o Matheus Alexandre para ficar de sobreaviso. Matheus Alexandre é aquele também que já passou pelo Corinthians. Jogou no Cuiabá. Futebol, também, então. Isso. Pois não, Zaidan. Jogou no Cuiabá também o Matheus Alexandre. Você estava falando aí do Daronco ontem, né? Rapaz, a coisa tá brava no mundo inteiro, né? Não sei se vocês viram um pênalti contra o Arsenal lá na Inglaterra. O árbitro deu um pênalti absurdo, o VAR não corrigiu. O negócio tá bravo quase no mundo inteiro em termos de arbitragem, viu, Luiz? É futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Domina pela direita, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. É uma bagunça, mas aqui no Brasil é demais, hein, Zaidan? É toda hora, né? E o problema não é honestidade, nada disso. É qualidade técnica, né? Não, ninguém fala de honestidade, não. Além é qualidade mesmo, os caras são ruins. É a confusão que o VAR faz. O VAR veio para ajudar e ele está complicando muitas vezes. Às vezes ajuda, às vezes resolve, evita uma injustiça. Mas há muitas situações em que o VAR complica a vida do árbitro de campo. Ontem foi demais, mas o árbitro viu os dois lances, né, no jogo do Corinthians. Porque vai prejudicar o Corinthians, vai prejudicar o Palmeiras, vai prejudicar todo mundo. É. E tá apitando muito longe o Daronco, né? Ele tá muito longe do lance. Tá com o meu peso, por isso. Tá com o peso do Capelanes, quer dizer, por isso que ele tá longe. E não tem condição de jogo, hein, o Soler? O Hereda sentindo muito ali. Exato, o Hereda tá sentindo muito ali a região da cintura, né? O lado esquerdo da cintura, já com a mão na cabeça. Pediram a maca para o camisa 32 do Sport. Então, Matheus Alexandre, que estava de sobreaviso, já acelerou ali o processo de aquecimento, já tirou o colete. Então, Pepa, com 27 minutos, já será forçado a fazer a primeira alteração no time do Sport. Vai sair com a 32 o Hereda, para a entrada do número 33, o Matheus Alexandre. Zaidan. Bom, lateral por outro, né? O Matheus teve alguns bons jogos no Cuiabá.
Agora, contra o São Paulo, ele entrou no lugar do Hereda da mesma maneira, né? A substituição foi feita, só que aí não por contusão. O Hereda saiu durante o segundo tempo. E ele não foi bem. Ele entrou e não foi bem. Mas hoje ele vai ter um tempo bem maior. Vai estar com 27, 28 no primeiro tempo. Vai jogar quase a partida inteira. Agora o jogo do Palmeiras está devagar, hein? O Kaique França daqui a pouco pede um cafezinho. O Palmeiras precisa atacar mais, Ulisses. E como precisa, domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, o time do verde, cruzamento na grande área, Flaco Lopes demorou também para se movimentar o Facundo Torres, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras, aqui atrás no campo de defesa, depois de rechaçar a zaga, você está no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro, você curtindo o microfone de maior tradição, Torrada Esportivo no Brasil, recolhe pelo seu campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, recolhe no comando de ataque, vem para finta em cima da marcação, tentou o levantamento do comando, aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar o lance no comando, não, para não ver a falta, né? O árbitro está dando falta do Evangelista, que puxou o jogador do Sport que está caindo no campo de jogo e mexe o Sport, Solera. Exatamente, o Evangelista ajudou agora o time do Sport fazendo essa falta para cima do Pablo, que voltava para ajudar na armação das jogadas, e muda o Sport. O Hereda, que já não estava em campo, saiu com a 32, vem com a 33, Matheus Alexandre. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer pela ponta, aperta novamente o time do Palmeiras, houve a falta. Tá parado, o jogo tá marcado a falta, campo de defesa em Jai para o time do verde bater. Ô Zaidan, o jogo tá em slow motion, né, Zaidan? Tá muito. O Vanderlan ainda tenta alguma coisa. O Jai não passa no meio campo. O meio campo do Palmeiras cria muito pouco, toca muito lateralmente. Felipe Anderson, a bola chega nele, ou ele perde, ou ele para e recua. Ele não tenta um drible, não tenta uma jogada. E repito, eu acho até que E ele jogou muita bola na Europa. Eu acho que do lado direito talvez ele renda mais. Enquanto que o Facundo também não está fazendo nada do lado direito. Talvez seja melhor descontentar os dois e fazer uma inversão aí, Ulisses. Silva, importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, pode confiar. A bola volta no toque de bola, domina o time do Palmeiras para ser jogando, vem pro toque de bola, recolhe novamente. Recolheu, vem pro toque, Facundo Torres dentro do toque, para Lopes, Lopes domina. Flaco Lopes domina pelo campo de defesa, abriu para Vanderlan, Vanderlan domina no comando de ataque, envia a jogada para a ponta para Martínez. Ele briga demais, vem cruzamento do Vanderlan na grande área, a bola vai embora. E acho que é pênalti pro Palmeiras, tive impressão de ser puxado o jogador do Verdão. Para mim é penalidade máxima pro time do Palmeiras bater em cima do Flaco Lopes. Na hora do cruzamento do Vanderlan, jogada característica do camisa meia dúzia do time do Palmeiras, ele faz o arco e é na medida para o Flaco Lopes, que não chega na bola, porque o Chico deu um abração nele dentro da área. O Bruno Arleu de Araújo estava perto, estava com convicção, marca pênalti a favor da equipe do Palmeiras e cartão amarelo para o 44, Chico, zagueiro da equipe do Sport. Porque o cruzamento do Vanderlan foi bom, ia chegar o Flaco Lopes. Ele foi puxado pelo peito ali, abraçado, hein, Zaidan? Não há dúvida, uma vacilada, né? O zagueiro faz o movimento errado, ele entra no meio dos dois zagueiros e é puxado pelo Chico. Ah, mas foi um puxãozinho, foi desequilibrado. Tanto que o árbitro nem vacilou. O menino ainda estava caindo lá, o Flaco Lopes, e ele já estava apontando para a marca do pênalti. Aí os caras reclamam, é praxe e tal. Pênalti indiscutível por vacilada do Chico. E o Palmeiras, que quase não atacou, tem agora com 31 minutos a grande chance no primeiro tempo, Luiz. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, com amortecedor HG Nakata. Você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor do Brasil. Dúvida. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Pois não, Solera? Rafael Veiga, Estevão e Piquerez. Os três batedores de pênalti do Palmeiras estão no banco. Quem que vai, Ulisses? Aí vai o Flaco Lopes. Eu se deixaria pro Felipe Anderson. E tá confirmado o cartão amarelo pro Chico. Agora que ele deu, hein, Soler? Agora ele deu o cartão amarelo. Agora que ele encontrou o Chico em campo. O Flaco tá com a bola embaixo do braço. O Facundo Torres tá ali perto. O Evangelista tá ali perto.
E o Michel Lopes falou, põe o Everton. Aí ele bate um tiro de meta e acerta o gol. É bola no campo de ataque, a bola novamente para sair. Jogando do time do Palmeiras, tem pênalti a ser cobrado. Flaco Lopes está ali. Tá também o Evangelista com ele, conversando. Batendo papo com o Flaco Lopes, o Evangelista bate um papo, acho que passou alguma informação. E o goleiro Kaique pegou o pênalti que classificou e deu o título para o Esporte Estadual, hein, Solera? Exatamente, foi nada mais, nada menos do que o pênalti do filho do presidente do Retrô, o pênalti que deu o título, o tri consecutivo para o Esporte. Ele tá no gol e o Flaco vem de pé canhoto para bater. E vem Flaco Lopes para a cobrança de pênalti para o time do Palmeiras. Quem sabe o primeiro gol do Verdão capricha. Flaco Lopes para bater pênalti para o time do Palmeiras. Se posiciona Flaco Lopes para a cobrança de pênalti. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Se posiciona Kaique no meio do gol. Flaco Lopes toma distância para a cobrança. Camisa 42 do Palmeiras. Partiu Flaco Lopes na bola. Bateu! Gol! Batendo pênalti, mandou lá no ângulo direito, o goleiro Kaique vem pro lado esquerdo do gol, a bola morre no fundo da rede. Flaco Lopes, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Verdão. Goleirão no canto esquerdo, ele meteu no meio do gol, no meio do gol alto, para fazer o primeiro do Palmeiras do jogo. Flaco Lopes, agora Palmeiras 1, Sport Recife na ilha 0. Para a vibração da torcida do Verdão, Flaco Lopes para o Palmeiras, Solera. Se Rafael Veiga, Estevão, Piquerez e Gomes estão no banco de reservas, quem chama a responsabilidade na marca da cal é Flaco Lopes, para marcar o 37º gol dele com a camisa do Palmeiras, o 5º na temporada, o primeiro gol do Palmeiras na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro. Ele sofre, ele bate, ele põe o Verdão na frente. 1-0, Sociedade Esportiva, Ulisses. E domina pelo campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras, bola foi junta pelo setor de esquerda, câmara de ataque para Jai, aqui na direita, campo de defesa. Zaidan, Verdão 1-0, que besteira fez o Chico, hein, Zaidan? Mas se ele não puxa, o Flaco faz o gol também, eu acho, viu, Zaidan? Mas foi mau posicionamento, né? Dos dois zagueiros, tanto que ele entra entre os dois zagueiros. Aí, feito a primeira vacilada, ele faz a segunda, que é o pênalti. Flaco Lopes bateu bem, 95% dos goleiros arriscam antes, saem antes. Então essa é a cobrança de segurança, né? Uma bomba no meio do gol, se parte da premissa que o goleiro vai sair antes para um dos lados, é barbante, bateu muito bem, Palmeiras 1-0, e agora o Sport tem de se mandar. O Palmeiras, mesmo assim, tem de jogar mais. Primeiro tempo modesto, está ganhou um pênalti de presente, que aconteceu, mas tem de jogar mais bola. É o futebol da Bandeirantes, você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. Você curtiu o sonsaço Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado, Tião, tá ligado no microfone Bandeirantes. Vivaldo Junqueira ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Bonito Verdão, 1-0 pro time do Palmeiras, esse é o Verdão. E o time reserva, hein, o Soler? Pode dizer assim, boa parte dele? É um mistão, né? Apenas dos considerados titulares, né? O Everton, Murilo, o Evangelista chegou para jogar, então pelo menos 3, no máximo 4 jogadores que são titulares dessa equipe. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa, vem pro toque de bola, curtindo novamente o time do Esporte para ser jogando. Palmeiras pressiona a saída de bola, sobe a marcação. Do meio do campo de defesa, recolhe pelo setor de esquerda, o time do Esporte tenta descer com o Lucas Lima, o passe dele ridículo. Mas ridículo mais ainda, o Giai que toca errado na bola. Ela volta no toque de bola para ser jogando. Já domina novamente o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada, Coutinho pelo meio de campo, recolhe para o comando, Flaco Lopes dominou. Ele prendeu, são 3 jogadores da marcação. Flaco Lopes faz feijão com arroz, né, Soler? Vem, Flaco Lopes. Às vezes ele se empolga, meter a bola no né? meio das pernas do zagueiro. Foi o que eu já falei, né, Ulisses? Ele é meio um labrador, né? Ele vai se divertindo, sempre alegre, sorridente, mas se atrapalha, né? É o futebol da Bandeirantes para você. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e de um jeito e de um instante.
Simples e no instante você abre a sua conta da Estrela Bet. Do meio do campo e ataque, quanto o toque levado contigo novamente do setor intermediário. Vem pra tirada ali na canela do Mikael. A bola vai embora para a linha de fundo. Tá parado o jogo, tá marcado. Escanteio direita para o time do Palmeiras, do time do Sport bater. Agora espanou o taco do Mikael, né? O zagueirão foi querer dar um bico pra longe. Bateu na canela, escanteio de graça para o time do Sport. E vem agora o Lucas Lima de pé canhoto para fazer o levantamento. O zagueiro Chico, que cometeu o pênalti, foi lá para a área tentar se redimir. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento foi feito à frente, pode pintar o gol do Sport. Cruzamento na grande área, Barleta bateu de primeira. Golaço do Barleta! Na cobrança de escanteio pelo setor de direito, o levantamento vem na medida, mas vem na medida, meu amigo, vem na medida pro Barleta. Ele escora dentro da grande área de perna direita. A bola passa pelo Everton, pelo time do Palmeiras, que deixou ele livrinho de marcação. De primeira de 100 pula, ele só escorou o Everton, ainda toca na bola com a ponta da luva, mas ela passa embaixo do goleiro do Palmeiras. O Palmeiras toma o gol de empate. Agora no cruzamento do Lucas Lima, Barleta escora legal, que beleza. Agora Palmeiras, um Sport, um Palmeiras, um Solera. Na inteligência do Lucas Lima, nessa fatiada ele vai muito, mas muito bem. Levanta a cabeça e coloca na medida para o Barleta. No cochilo da zaga do Palmeiras, ninguém ficou de olho em cima do camisa 30. Só tem 1,71 m de altura. O Barleta não chama atenção e por isso ele vai de pé canhoto, bate firme. O goleiro Everton ainda toca nela. Não evita o gol do Sport, o primeiro do Leão nesse Campeonato Brasileiro. Tá tudo igual na Ilha do Retiro. 1-1, Ulisses Costa. Que coisa, Zaidan. Há muito erro individual, né? A gente falava aqui, logo depois do gol do Palmeiras, que o time tem de jogar mais do que isso. Tá jogando pouco. Ganhou um pênalti ali na vacilada do Chico, mas o Palmeiras está fazendo o primeiro tempo um medíocre. E muito erro individual. Você viu aquela bola que o Lucas Lima dá de presente pro Jai? O Jai manda uma bola na fogueira pro seu zagueiro. Aí a bola chega na área, o Mikael briga com ela, dá uma canelada na bola. Então você vai acumulando erros e vai convidando outro time. A bola está com você, você erra. A bola está com você, você erra. O risco de você tomar o gol é muito grande. Então esse resultado é mais compatível com o que acontece no primeiro tempo. Nenhum time está brilhante, nenhum jogador está fazendo uma grande partida, nem de um lado nem do outro. E o Palmeiras está errando individualmente demais. Muito passe errado, muita jogada mal feita, Ulisses. O torcedor reclamando, por exemplo, o Maricel Oliveira falou frango do Everton. Você viu assim, ô Zaidan? Não. Goleiro é um troço complicado, né? Você tem 200 caras na frente, é um escanteio, o sujeito recebe a bola e bate de primeira. Aí você pode dizer, foi um pouquinho tarde. Não vejo assim, não. É muito difícil, ele não sabe onde a bola vai. Quando ele vê, ela tá passando ali. Na câmera lenta aparece. Mas para mim não é falha, não, Luiz. É o futebol da Bandeirantes para você. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 40 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua Palmeiras 1, Sport também 1, vem pro jogo, Verdão, levantamento do gol na segunda trave, o Jai tentou Evangelista. E o Kaique sai para fazer a defesa. Foi muito bem agora o goleiro Kaique França, porque no cruzamento do Vanderlan foi na medida para o Giai tentar o toque para o meio da área, mas era buscando o Lucas Evangelista, que estava na segunda trave. O Kaique França se antecipa, fica com ela e agora fica no chão para ganhar uns minutinhos. Por enquanto, 1-1 na Ilha do Retiro. O Sport que não marcava um gol no Palmeiras desde 2013 jogando em casa, Ulisses. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E tá caído o goleiro do Sport. Kaique tá sentindo. Cláudio Zaidan fala. E aí não tem jeito, né? Se o goleiro segura a bola demais, você dá escanteio, você pode até meter um cartão porque ele demorou a bater um tiro de meta, mas contusão, você não sabe o que aconteceu, né? Se ele bate ali as costas na perna do jogador do Palmeiras, mas ele parece estar sentindo uma dor na região peitoral ali, né?
está reclamando muito, o árbitro mandou os médicos entrarem. Então o árbitro, ele não tem alternativa, né? Ele não pode falar, não, você não está sentindo nada. Ele não pode ser irresponsável a esse ponto. Ele não é médico, mesmo que fosse. Ele não está examinando o cara, ele está lá como árbitro. Então a obrigação do árbitro é essa, parar o jogo, chamar os médicos. É goleiro, então você não pode mandar ser atendido fora de campo. Não tem jeito, é uma situação que a gente tem de conviver. Tomara não seja nada sério e esteja apenas ganhando tempo. Mas não tem por que também querer ganhar tempo, né? 1-1 não resolve a vida do esporte também. Não, acho que não. É o futebol da Bandeirantes. Eu estava vendo as cenas, as imagens de um vídeo que mostra uma carreta com combustível tombando no Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, cara. E a gasolina vazou do outro lado da pista, pegou fogo em um monte de carro, em ônibus. Uma loucura lá, viu? Você chegou a ver isso, Zaidan? Não vi não, Ulisses. Não vi não. Não, cara, uma carreta de combustível tomba no Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. Foi hoje. E a gasolina correu pela sarjeta da pista, né? Ele fica ali onde tem aqueles muros de concreto de proteção. E tudo que foi vendo pela frente foi pegando fogo e tudo quanto é automóvel que estava atrás. Mais de 20 carros incendiados. Impressionante. Muito mais. Torço para que não tenha vítima, não sei, Zaidan. Não sei se teve vítima ou não. O jornalismo da Bandeirantes vai trazer já. É uma coisa de louco. Impressionante. Vou mandar para você aí, Caboclo. Chegaram as imagens para mim aqui da carreta tombando. É o futebol da Bandeirantes. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Pois não. Cartão amarelo para Bruno Fux nessa falta a favor do time do Sport. 2 zagueiros do Palmeiras já estão pendurados com cartões amarelos nesse momento. E quem vem para a cobrança é o Sérgio Oliveira. Quais são? Murilo e agora o Bruno Fux. 2 dos 3 zagueiros pendurados e ajeita por ali Sérgio Oliveira de pé direito e o Lucas Lima de pé canhoto. Qual o próximo compromisso do Palmeiras, Sonera? Nada mais, nada menos que um tal de Corinthians. Tem o derby na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes disso, quarta-feira, no Allianz Parque, tem o Cerro Porteño pela Libertadores. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Se posiciona novamente, claro que dá tudo certo. É falta para o time do Sport bater, se posiciona Sérgio Oliveira. Ele vem para a cobrança de falta e Lucas Lima, falta para o time do Sport bater. Partiu na bola, bateu no travessão, a bola explodiu. O Sérgio Oliveira bateu, deu no travessão, quase o Sport virou jogo. Soler. E na bola parado, o Sérgio Oliveira sempre chamou a atenção ao longo da sua carreira. Desde que surgiu no time do Porto, sempre foi um jogador muito forte nesse quesito. Ele bate firme de pé direito, a bola explode no travessão, quase a virada do Sport. Agora o Lucas Lima mata o contra-ataque e toma cartão amarelo, 3º para jogadores do Leão. Tá parado o jogo, Lucas Lima tá tomando cartão amarelo merecido, né, Zaidan? Ah, sim, ele para um contra-ataque por falta, né? Não é um lance qualquer, não é violento, não é nada disso, mas o jogador está partindo num contra-ataque, ele faz a falta e merece o amarelo. O Pepa ficou muito bravo, mas foi merecido o cartão, né? No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtiu o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Leonardo Riso, Léo Riso curtindo o sonsaço Bandeirantes. Um acidente com uma carreta no Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. Uma carreta carregando combustível. Ela bate, tomba, não é mesmo? E tomba de um lado da pista e do outro lado da pista, a gasolina vaza sobre o guarda-rail. E quando ela vaza, ela escorre naquela canaleta que tem no guarda-reio para a chuva escorrer, para que não acumule água. E foi queimando todos os carros que estavam ali atrás. A carreta tomba, explode, não é mesmo? E vai pegando fogo em tudo que está atrás ali na frente. Um acidente lamentável, então, no Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. É só olhar seu Instagram, Léo Riso. A bola volta no Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. E você sabe, o melhor lugar para você curtir os jogos do Palmeiras é no Fanzone! Lá no Allianz Parque para você. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por que? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. Você ligado, Luiz está ligado no microfone de Bandeirantes. Vem comigo, torcedor brasileiro. QG Bandeirantes de Esporte tá chamando, pois não, Nina Gagliotti. Ulisses, o Internacional vai vencendo o Cruzeiro por 2-0. Gols de Alan Patrick e Ener Valencia. Lembrando que o Cruzeiro joga com um jogador a menos desde os 20 minutos da primeira etapa.
É o futebol para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo da retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe pelo setor de direita, prende o lance com Chico. Chico domina novamente no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola. Recolheu novamente pelo comando, vai para a finta. Tenta o toque pelo setor de esquerda, aperta novamente o time do Sport. Vem levantamento à frente. Domina pelo comando de ataque. Barleta prendeu, já tenta o toque curto novamente pelo setor de esquerda. Recolhe a jogada, balança, vai tentar o toque de bola contigo novamente. Já prende pelo campo de defesa para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente, vem para o toque de bola curta, novamente recolhe o time do Sport. Tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola curtinho pelo setor de direita, já vai para a finta. Recolhe a jogada pelo comando de ataque, enfiou a jogada pelo setor de ponta, afasta a zaga, corta, tira. A bola volta novamente com o Sport para sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos Sil, a mais premiada do Brasil, se assistiu. Você pode confiar. E domina pelo setor de direita, tenta descer o time do Sport. O toque de bola foi feito à frente, afasta Mikael. Ele tira pro Verdão, põe para fora em lateral para a direita, campo de ataque. E começa a chover. Gustavo Soler se levou capa. Chove e muito forte na Ilha do Retiro. No começo do jogo estava chovendo, aí deu uma parada e agora voltou com tudo. Esse primeiro tempo que teremos 51 minutos de bola rolando porque o juizão deu 6. Futebol da Bandeirantes para você. Você ligado na Bandeirantes, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nina Gagliotti, uma passada. Daqui a pouquinho, Santos e Bahia, Capelanes transmite na Bandeirantes. E aí, Nina? Daqui a pouquinho, Santos e Bahia com comentários de Alexandre Pretzel e reportagens de Bruno Migliozzi. 8h30 da noite, a bola rola. É o futebol da Bandeirantes. Domina pelo campo de defesa contigo novamente pelo setor de direita. Vai para o toque de bola novamente João Silva. Ele prende para o time do Sport. Tenta o levantamento para o comando de ataque. Afasta o zagueiro, corta, tira. A bola volta no comando de ataque. Recupera novamente o time do Palmeiras para sair jogando. Peças para o carro, moto ou caminhão. É Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola para sair jogando. Recolhe contigo no setor intermediário. Aperta novamente o time do Sport. Tenta descer o Palmeiras. Lançamento pela direita. A bola sai em lateral para o time do Palmeiras, bater novamente no campo de defesa. Felipe Castro tá ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui volta, eu vou falar para você, hein? O time do Palmeiras tenta se encontrar. Abel vai ter que pôr o time principal em campo, hein, Zaidan? O que não falta é alternativa no banco. Falava aqui com o Luiz Alberto Pisani, palestrino, abraço para ele. Ele tem Estevão no banco, ele tem Veiga no banco. Alternativa não falta, ele tem Piquerez no banco. Ele pode melhorar tecnicamente muito o time, não, Luiz? Deixa eu perguntar pro Soler, o que ele tá querendo fazer com essa escalação? Poupar os caras, ô Soler? Por causa do desgaste, né, do jogo de quinta-feira lá contra o Sporting Cristal em Lima. O Richard Rios, por exemplo, ele entrou no segundo tempo, mas tomou uma pancada e tinha a possibilidade de ter uma lesão no joelho. Então o Abel está fazendo um controle de carga com o Estevão, com o próprio Piquerez, com o Vitor Roque, com o Gustavo Gomes, que está voltando de lesão. O Veiga e o Aníbal, que foram liberados ontem pelo departamento médico, ainda não tem condições de jogar os 90 minutos. Então o Abel ele vai dosando alguns jogadores que corriam risco de terem qualquer tipo de problema físico, pensando no jogo contra o Cerro e também o derby contra a equipe do Corinthians. Luiz. Pois não. E muitos desses jogadores, além da partida na Libertadores lá em Lima, uma semana antes, muitos deles estavam viajando com suas seleções por aí, né? É um desgaste acumulado, né? É o futebol da Bandeirantes, escanteio novamente no campo de ataque, tenta o levantamento no boca do gol, afasta, a zaga vem para tirar o time do Sport. Tá parado o jogo, lateral na esquerda, campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater. E o Bruno Arleu não quis deixar bater o lateral. Então ele vai terminar. Que coisa, hein, Soler? Para você fazer aquela entrada triunfante, ele termina o jogo. O Vanderlei ele estava enxugando a bola para bater o lateral, transformar em escanteio, mas o Bruno Arleu não é muito legal não, né? É o futebol da Bandeirantes para você. Palmeiras, Sport Recife. 1 pro Sport, 0 pro Palmeiras em Recife. Vai mexer o Palmeiras no segundo tempo. Vamos ver, tem que melhorar o time do Verdão. Na Bandeirantes vem ele, Ricardo Capriotti.
Vamos lá, Ulisses, daqui a pouquinho, hein? Já volta para o segundo tempo, Ulisses Costa. Por enquanto, não é? O Verdão vai empatando com o Sport Recife por 1-1 e já tem todo o segundo tempo. E aí, Soler, os dois times deixando o campo de jogo, me conta o que você tá vendo aí, Soler. Vamos lá, Capri, time do Palmeiras que marcou o seu primeiro gol. Ô, Caboquinho, um abração pra você também. O Palmeiras que vai empatando por enquanto com o Sport, fez o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, mas também sofreu seu primeiro gol nessa edição de Campeonato Brasileiro, caso o técnico Abel Ferreira queira voltar com alguma alteração para a etapa final. Ele tem à disposição Aníbal Moreno, Vitor Roque, Gustavo Gomes, Piquerez, Veiga, Luigi, Naves, Tales, Alain, Estevão e Benedetti, com opções no banco de reservas. O Palmeiras que hoje tem 7 desfalques para esta partida. Não conta com Richard Rios, que tomou uma pancada no joelho, Mike com lesão no adutor da coxa esquerda, Maurício, Marcos Rocha e Paulinho em transição física, Figueiredo e Bruno Rodrigues que passaram por cirurgia no joelho. Muito bom, você volta já também, Soler. Daqui a pouquinho você retorna para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Por enquanto, 1-1, o Palmeiras vai empatando com o Sport em Recife. Agora, hora de opinião, vamos ouvir Cláudio Zaidan. O Zaidan vai explicar pra gente como é que foi esse primeiro tempo. Fala, Manuel, boa noite, Caboclinho. Fala, Zaidan, boa noite. Fala, Capriotti, boa noite. Bom, o primeiro tempo foi ruim, né? Aliás, Capriotti, se tomarmos toda a primeira rodada e boa parte que já foi da segunda rodada, não é fácil achar um bom jogo, né? Eu não estou vendo, claro, Inter e Cruzeiro, porque Flamengo e Inter foi um jogo legal, 1-1 lá no Rio na primeira rodada. Mas a maioria dos jogos, foi muito fraca. Inclusive há pouco aí o Atlético e São Paulo, o primeiro tempo foi terrível, né? Então, tecnicamente é um começo de campeonato desanimador. E o Palmeiras, eu até dizia para o Ulisses e para o Soler, meu caro Capriotti, que provavelmente não veremos esta escalação de novo, porque é uma escalação determinada pelas circunstâncias, né? Ele está com o Giai, com o Vanderlan, o Gomes não está na zaga, ele está com 3 zagueiros, então tem o Fux, tem o Mikael, tem o Murilo, e na frente sem Estevão, sem Veiga e sem o Roque. Então, dificilmente essa escalação será repetida no campeonato. E há uma boa chance do Abel mudar no segundo tempo, porque o time não fez um bom primeiro tempo, não está perdendo, está 1-1, está tudo bem, mas não fez um bom primeiro tempo. E ele tem no banco, ele tem o Roque, ele tem o Estevão, ele tem o Piquerez e ele tem o Veiga. Então ele tem ótimas opções para deixar o time tecnicamente mais forte no segundo tempo. E o Sport, que contra o São Paulo jogou na retranca, o Caleri errou o pênalti logo no comecinho, então o Sport não foi obrigado a deixar a retranca, empatou 0-0 no Morumbi, bom resultado. Hoje não, hoje é um time que sai mais. Em relação ao time do jogo contra o São Paulo, ele só fez uma mudança, que foi a entrada do Barleta, aquele ex-Corinthians, ex-São Bernardo, que foi exatamente quem fez o gol de empate. Os dois times têm de jogar mais bola no segundo tempo. Primeiro tempo foi medíocre, Capriotti. Foi fraco mesmo, né? Vamos ver se melhora aí, se o nível do futebol de Sport e Palmeiras sobe nessa segunda etapa. Tá bom, Zaidan, você já volta aí daqui a pouquinho, eu já te aciono mais uma vez, logo depois do intervalo nós vamos à Vila Belmiro, porque hoje tem futebol para todo mundo, hein? Hoje a gente vai transmitir tudo. Você já ouviu aqui o jogo do São Paulo, tá ouvindo agora o do Palmeiras e depois tem o Santos e Bahia na Vila Belmiro, 8h30 da noite. João Paulo Capelanes vai transmitir com Alexandre Pretzel nos comentários e as reportagens do Bruno Milhose, que vem daqui a pouquinho da Vila Belmiro, trazendo o destaque do Peixão aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Até já! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar.
Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Ligado em motopeças, é na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Lopes domina pelo campo de defesa, abriu para Vanderlan, Vanderlan domina do comando de ataque, envia a jogada para a ponta para Martínez, ele briga demais, vem cruzamento do Vanderlan na grande área, a bola vai embora, e acho que é pênalti pro Palmeiras, tive impressão de ser puxado o jogador do Verdão, para mim é penalidade máxima pro time do Palmeiras bater em cima do Flaco Lopes, se posiciona Flaco Lopes para a cobrança de pênalti, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona Kaique no meio do gol, Flaco Lopes toma distância para a cobrança, camisa 42 do Palmeiras, partiu Flaco Lopes na bola, bateu, gol do Palmeiras, Flaco Lopes batendo pênalti, mandou lá no ângulo direito, o goleiro Kaique vem pro lado esquerdo do gol, a bola morre no fundo da rede, Flaco Lopes, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Flaco Lopes que você proporciona a torcida do Verdão, goleirão no canto esquerdo, ele meteu no meio do gol, no meio do gol alto para fazer o primeiro do Palmeiras do jogo, Flaco Lopes, agora Palmeiras. Aí Ulisses Costa e o gol do Flaco Lopes cobrando pênalti, que vai garantindo o empate do Verdão contra o Sport em Recife por 1-1. Já tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. E assim que a bola parar de rolar em Recife, aí nós vamos para Vila Belmiro, para o terceiro jogo desse domingão de segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Bahia vão jogar já a partir das 8h30 da noite. E o Bruno Migliozzi já está conosco para trazer o destaque do Peixe, o destaque do jogo. Fala, Migliozzi, boa noite. Fala, Capri, boa
Boa noite, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Chuvosa Vila Belmiro para receber essa partida entre Santos e Bahia a partir das 8h30 da noite. E o Santos escalado, viu, Capri? Com o retorno do Soteldo, o venezuelano vai pro banco de reservas. O Peixe diferente pro jogo hoje contra o Bahia, com Gabriel Brazão no gol, na direita JP Sherman, zaga de Gil, Zaivaldo, Escobar pela esquerda, João Schmidt, Bom Tempo e Barreal para um ataque de Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Santos tá escalado, ainda sem Neymar. Soteldo volta, mas começa no banco de reservas. Daqui a pouco a bola rola com muita pressão sobre o trabalho do português, o técnico Pedro Caixinha. Capri. Como é que é o Santos aí que vai já entrar em campo, Milhose? Repeteco do Santos definido: Gabriel Brazão, Sherman, Gil, Zaivaldo e Escobar, João Schmidt, Gabriel Bom Tempo e Barreal, Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares, o centroavante do Peixe. Capri. E o Neymar fica para o próximo fim de semana contra o Fluminense, é isso? Expectativa é essa. Ontem ele voltou a treinar, fez mais uma atividade no gramado, ainda avançando nessa recuperação. E o planejamento do Santos consta alguns minutos para o Neymar contra o Fluminense no Maracanã no próximo domingo. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta então com o Bruno Milhose, com João Paulo Capelanes e com Alexandre Pretzel para Santos e Bahia. É o Peixão em ação e você vai ouvir aqui, claro, na Rádio Bandeirantes. Nina Gagliotti, vamos lá, Nina, o placar deste domingão, Brasil e o mundo, o que é que tá rolando, Nina? Vamos lá, Capri, alguns jogos no intervalo, jogos que acontecem no mesmo horário que Sport Palmeiras. O Internacional vai vencendo o Cruzeiro 2-0 aos 30 minutos. Alan Patrick abre o placar e aos 37, Ener Valencia amplia, lembrando que o Cruzeiro está jogando com um jogador a menos desde os 20 minutos da primeira etapa. Jonathan Jesus foi expulso. Vitória e Flamengo empatando 0-0 e o Fortaleza vai vencendo o Mirassol. Martínez abriu o placar aos 14 minutos da primeira etapa. Mais cedo, Capri, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-1 e, como a gente contou aqui na Rádio Bandeirantes, o Galo empatou com o São Paulo 0-0. Falando de Série B, o Volta Redonda vai perdendo em casa para o Cuiabá por 1-0, gol de Bruno Alves, e a Ferroviária vai empatando com o Remo 0-0 às 8 horas da noite. Tem Avaí e Novo Horizontino. Capri. Muito bem, Nina Gagliotti, de olho em tudo, em toda a movimentação do futebol no Brasil e no mundo neste domingão. São 7 horas e 35 minutos, 7h35, faltando 25 minutos para as 8. Já tem movimentação de retorno dos times aí, Soler? Ainda não, Capri. Os times ainda dão recuperando o fôlego, tomando aquela aguinha, porque já tem mais 45 minutos. Ô Zaida, eu sei que você já destacou aí o banco de reservas do Palmeiras. O Abel Ferreira tem boas opções aí para colocar no time na segunda etapa, mas é só uma mudança técnica ou pode ter uma mudança aí, quem sabe, tática também no Palmeiras para tentar mudar essa situação no segundo tempo, hein? Acaba virando uma mudança tática, porque o time do Palmeiras, ele foi, tecnicamente, no ataque, ele foi um time inoperante, né? Fez o gol num pênalti cometido pelo Chico, os dois zagueiros vacilaram, o Flaco entrou entre os dois, foi puxado, pênalti indiscutível, mas o Palmeiras não fez mais nada. Então substitui o Facundo Torres pelo Estevão, já muda tudo. Substitui o Felipe Anderson pelo Rafael Veiga, já muda tudo, até pelas características dos jogadores. Você vai ter chute de fora da área com o Veiga, você vai ter o drible do Estevão, que pode desconcertar a marcação do Sport. Então, já é uma mudança radical. E ele ainda pode guardar, se a coisa não melhorar até 20 minutos, sei lá, 15, 20 minutos, ele pode tirar um dos zagueiros e colocar mais um atacante, colocar o Luigi, colocar o Thales. Opções ele tem para tentar melhorar o nível técnico do time. O primeiro tempo foi bem fraco, o Capriotti. Foi complicado mesmo. Bom, para você foi pênalti, para mim também, não é, Zaida? Acho que não teve muita complicação aí a arbitragem do Bruno Arleu, não é? Não. Foi tranquilo. O pênalti, ele marca na hora, inclusive, sem hesitação, sem titubear. E o Sport reclamou, faz parte, né? Mas o pênalti é indiscutível. Não, o jogador foi desequilibrado, os zagueiros vacilaram, ele passou entre os dois e ia chegar na bola. Foi derrubado, tanto que o amarelo, não é que pênalti tem que dar amarelo, tem muito pênalti que você não deve dar o amarelo. Mas nesse caso sim, porque era um lance de gol, né? Provavelmente o Flaco faria o gol se ele não fosse puxado.
Foi um lance... foi pouco inteligente o Chico, né? Não precisava, talvez o Flaco nem chegaria, nem alcançaria a bola ali, mas o Chico resolveu puxar o atacante palmeirense dentro da grande área, e aí pênalti bem marcado para o time do Palmeiras. Bom, Soler, e aí? Voltam os times ou não voltam? Já temos 15 minutos aí, Soler. Volta ou não volta, Soler? O Palmeiras já está em campo e aparentemente sem nenhuma mudança. O Sport está voltando agora lentamente. O time do Sport vai pintar uma mudança na equipe do Sport. Daqui a pouco a gente confirma a alteração. Daqui a pouco a gente informa a troca que está acontecendo na Ilha do Retiro, mas teremos mudanças para esta segunda etapa, e será uma mudança no Palmeiras, na verdade. Saiu com a meia dúzia o Vanderlan e entrou com a 22 o Piquerez. Então meia dúzia Vanderlan para a vaga do 22 Piquerez. Uma troca na equipe do Palmeiras para esta segunda etapa. Fortalece o lado esquerdo ali, melhora o lado esquerdo do Palmeiras com o Piquerez, hein, Zaida? Também, hein? O Estevão vem para o campo também, daqui a pouco a gente confirma na vaga de quem o Estevão entra nessa segunda etapa. Qualifica bem o Palmeiras, né, Zaida? Sim, Piquerez é outro papo. E pelo que eu tô vendo aqui, o Facundo Torres está do lado esquerdo, né, Soler? Se não me engano aqui. Como entrou o Estevão, então se o Facundo gosta de jogar na direita, ele teve 45 minutos para realizar o desejo dele, mas o lado direito pertence ao Estevão. Muito bom, então é o seguinte, vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Agora é com você. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola o time do Palmeiras. Ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina o time do Palmeiras, tenta descer o Sport com o Lucas Lima, prende no campo de defesa, tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque, pois não. Saiu com a meia dúzia Vanderlan para a entrada do 22 Piquerez e também saiu com a 7 o Felipe Anderson para a entrada do 41 Estevão. Felipe Anderson, que momento no Palmeiras, hein, Zaidan? Mais um tempo ruim, fez um primeiro tempo inoperante, jogou mal. E entra um jogador que é muito, muito acima da média, que é o Estevão. E aí, claro, como disse o Soler, consequência natural, o Facundo Torres vem para o lado esquerdo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela, simples e num instante. É lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Piquerez para a cobrança, ele cobra o lateral, já solta contigo no campo de defesa com o Micael, que está jogando no campo de defesa, recolhe a jogada com o Fux domina novamente pelo seu campo de defesa, vai tentar levantamento à frente para o comando de ataque, recolheu novamente no comando, tentou o toque de bola na esquerda, tenta buscar, Facundo Torres domina, solta a jogada para Piquerez domina para o time do Palmeiras, você ligado no microfone Bandeirantes, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, o Disney+, assine já, a bola volta no toque de bola para ser jogando, recolhe novamente, daqui a pouquinho o Peixe em campo, Santos e Bahia, meu irmãozão João Paulo Capelanes vai transmitir o jogo, a bola volta, tem um monte de fotos que chegaram do Capelanes para mim, eu vou divulgar todas para vocês, como ele faz comigo em relação ao jogo aberto, fiquem tranquilos, vocês terão tanta surpresa que vocês não têm ideia. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer o time do Palmeiras. Lançamento do Estevão, voltou jogada pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, recolheu Coutinho. Flaco Lopes domina, tenta a finta, tenta o passe, toma falta. Deram um chega na canela do Flaco Lopes, hein? E pra mim a falta para cartão, o árbitro só marcou a falta. Chegou forte no lance para fazer a falta do Queiroz. Não foi ele, não foi o do Queiroz, não, desculpe. Foi o Já tem amarelo o Chico. O Rivera, o Chico ele fica na reclamação, mas foi o Rivera que dá a solada ali para cima do Flaco Lopes, também já tem cartão amarelo. Agora o Bruno Arleu de Araújo passou um pano para o camisa 14 da equipe do Sport. Falta perigosa, Piquerez quem toma distância. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes. E o VAR do não impedimento apareceu agora pra gente, lógico que não tava. Tava lá atrás, o Chico dava condição. É falta, quem bate bem daí, o Soler? O Piquerez, normalmente ele gosta de praticar chutes dessa distância no treino. Ele tá um pouquinho mais atrás, o Facundo Torres tá chamando a responsabilidade. Nos Estados Unidos, Facundo Torres fazia tudo, batia falta, pênalti, escanteio, fazia gol.
no Brasil ainda não conseguiu mostrar toda essa qualidade com a camisa do Palmeiras, mas também está perto da bola o Facundo Torres, camisa 17, Piquerez também perto ali, 2 jogadores uruguaios e canhotos. O Piquerez agora vai saindo. Quem vai tomando posição é o Estevão. O Estevão expulsou o Facundo Torres, o Estevão está sozinho nessa. Esteban na bola, capricho, craque do Verdão, partiu perna esquerda, bateu pro alto, a liga de fundo, tiro de meta para a equipe do Sport bater, Solera. Bateu com força, mas ela acabou subindo um pouco, né? A gente lembra daquele gol que ele fez contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do ano passado de falta, ele tentou repetir, mas agora colocou um pouquinho mais de força, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Kaique França. Mas é um grande jogador, Estevam, hein, Zaidan? Muito. E olha, eu vi o Chelsea outro dia contra o Tottenham e tal. O Estevão joga fácil ali. Até porque o treinador do Chelsea gosta dele, conhece as características dele. Então eu imagino que não vai tentar mudar as características. Talvez até jogue mais pelo meio. E essa é uma coisa que o Abel deveria tentar mais vezes, né? O Estevão joga muita bola. É bola no campo de ataque, tenta descer novamente o cruzamento, errado. Tentou arrancar, o Sport não desceu, não mexeu não, né? Só entrou o Matheus Alexandre no primeiro tempo, né, Solera? Exatamente, o Sport começa o segundo tempo do mesmo jeito que terminou o primeiro. É futebol da Bandeirantes para você. Recolhe do campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho novamente, recolhe do campo de retaguarda, vai para a finta. Domínio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta o time do Palmeiras, está parado o jogo. Tá marcado o lateral para o time do Sport cobrar. Diz que obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. Daqui a pouquinho tem Santos, tem Bahia, Alexandre Pretzel juntamente com Bruno Migliozzi e também a transmissão, a narração do João Paulo Capelanes, que fica me imitando. Aqui tá o Tenta, tá parado o jogo, tá marcado, bola no campo de defesa novamente para ser jogando o time do Palmeiras. É bola para o time do Palmeiras bater no seu campo de retaguarda, você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Piquerez domina do campo de defesa, recolhe novamente no campo de defesa, vem para no campo de retaguarda, recolhe Coutinho novamente, domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras para dominar, recolher pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento para o comando de ataque, aperta na marcação novamente o time do Verde, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado pelo seu carinho, torcedor ouvinte do Brasil, domínio do campo de retaguarda, recolhe novamente o Palmeiras no ataque, vem para o toque de bola, Facundo Torres abriu para Piquerez, devolveu para Facundo Torres, foi falta, foi puxado pela camisa, cara. Ele foi puxado pela camisa, o Facundo Torres. Falta na lateral da área para o Palmeiras que o juiz não deu. É inacreditável. Deu amarelo ainda? Pro Abel Pra quem Ferreira. do banco tem que dar amarelo para ele. Ele tem que pôr um espelho na cara dele e dar amarelo para ele. O Bruno Araújo. Que coisa! Ulisses, porque a tabelinha ia ser bonita, né? Entre Piquerez e Facundo Torres, aí claramente o João Silva, camisa 6 do time do Sport, puxa a camisa do Facundo Torres, que não consegue continuar correndo com velocidade, a bola vai pela linha de fundo, o juiz dá tiro de meta e depois cartão amarelo para Abel Ferreira por reclamação. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda para ser pro jogo. Você tá ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Domínio pelo setor de esquerda. Tenta o toque de bola. Sai jogando novamente o time do Palmeiras. Lançamento foi feito à frente pelo comando de ataque. Vai para a finta. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando o lançamento. Vem pelo meio de campo curto na intermediária. Aperta novamente o time do Verde. Ganha a jogada pelo setor de direita. Na direita vem para a posse de bola. Tenta o toque curtinho novamente na intermediária. Recomeça o Sport para sair jogando. Aperta o time do Verde, mais a bola mal tocada novamente, domina, tenta o toque de bola, a Evangelista vem para ganhar, perdeu o lance, a bola volta com o time do Sport que domina pelo seu campo de defesa, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG Nakata, porque é Nakata, e vem para o jogo, domina pelo setor de direita, tenta o cruzamento, o time do Sport, o toque de cabeça, vai para a linha de fundo, tá parado o jogo, marcado, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Tiro de meta a favor da equipe do Palmeiras, mas agora tem uma sinalização de um impedimento. Na hora que faz o levantamento na segunda jogada, o Igor Cariúza, ele estava um passinho à frente. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo novamente, domina novamente o campo de defesa, domina o time do Sport para ser jogando. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta, tenta o domínio contigo na intermediária. Tentou novamente João Silva, pede a jogada, lançamento vem para dentro da grande área, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem para ganhar a jogada. Pela ponta, solta a jogada contigo novamente, Lucas Lima, ele ganha o lance para o time do Palmeiras, vai para a finta pelo setor de esquerda, tem Igor pedindo, lançou de calcanhar, desce Lucas Lima, dominou para o time do Palmeiras, girou, deu para trás, a ponta
pancada pro gol. Demorou o Lucas Lima para soltar. Tava livre da marcação. Impressionante o time do Sport. Livre para bater pro gol do Queiroz. Ele prendeu demais, bola volta para do Queiroz. Domina pro time do Sport, vem pra finta pela direita do campo de ataque, vai pro toque de bola, solta contigo no Lucas Lima. Lucas Lima domina pro time do Sport, tentou chuveirinho na grande área pro Pablo no alto, pega. Segura o Everton, goleirão do Verdão. E ficou na reclamação agora o Murilo dentro da área reclamando de um braço do atacante Pablo. O juiz não marcou, o Everton ficou com ela. Segue 1-1 nesse segundo tempo. No futebol da Bandeirantes para você, recolhe no campo de defesa. Pois não, Zaidan? Pois não, Manuel? Você viu o camarada do Léo lá em Natal, meu cara? Ah, demais, que lá o Léo Riz é terrível. Ah, não, vou falar, na Arena das Dunas. É impressionante, é um negócio absurdo esse homem. Tá demais, o rei dos camarotes do Brasil. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E domina do campo de defesa para ser jogando, já tenta o toque de bola. Léo Riz, o rei dos camarotes. Domina contigo no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domina do campo de defesa, tenta descer para a ponta, aperta novamente o time do Sport. O levantamento foi feito à frente do comando de ataque. Apertou na marcação, ganha o time do Palmeiras. A bola tá saindo. Em linha de lado, lateral novamente no campo de defesa. Manual para o time do Sport bater pela direita. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Zaidan, e o jogo, como é que começa no segundo tempo, Zaidan? O Palmeiras tem de melhorar a marcação ali pelo lado do Giai, né? O Lucas Lima agora tá jogando mais pelo lado esquerdo e 2 vezes ele conseguiu fazer tabelas e o Sport chegou com perigo. Aliás, o Felipe Anderson, claro, pela carreira que tem, havia expectativa muito grande. Mas o Giai também tá devendo, hein, Ulisses? Pô, vou falar pra você, o Flaco Lopes viu o goleiro adiantado, tava mesmo, foi bem a tentativa dele. Mas, cara, ele quase chutou a bola pra... Entre a trave do gol e a bandeirinha lateral de escanteio, ele bateu a bola. O gol tava do outro lado, que coisa, hein, Soler? Ele se empolga, né, Ulisses? Por isso que a turma fala que ele é meio labrador humano, né? Ele é muito feliz, muito sorridente, brincalhão, mas se atrapalha às vezes, né? E como domina do campo de defesa para ser para o jogo, você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já recolhe novamente, tenta o toque de bola contigo no setor esquerdo, domina do campo de retaguarda, domina, vem para a finta, tenta o toque de bola, recolhe novamente, domina do campo de defesa para ser jogando o time do Sport, recolhe novamente no campo de retaguarda para ser jogando. E vai mexer forte o Palmeiras, Zaidan. Ah, tá na hora, né? Porque as mudanças ainda não produziram nada de diferente. O Palmeiras continua jogando mal. É bola no campo de ataque do time do Sport. Cruzamento, vira a boca do gol, tentou o desvio. O Pablo na jogada bonita do Barleta. A bola volta e o Sport pressiona, domínio do campo de ataque. Lucas Lima erra o domínio, vem Murilo para tirar para o time do Verde. E já arma a jogada com Flaco Lopes. Flaco Lopes domina, recolhe Flaco Lopes, domina, prendeu o toque de bola contigo novamente. Recolhe o time do Palmeiras, Evangelista abre para o setor de esquerda, campo de ataque. Tenta arrancar, Piqueires estica a jogada pela direita do campo de ataque. Vem na velocidade o Flaco Lopes. Flaco Lopes domina, adianta demais e perde a bola. Ela volta com o time do Sport para sair jogando. Que coisa, hein, Soler? É, e o Flaco Lopes tomou uma chegada ali, mas foi ombro a ombro, nada a ser marcado, ficou reclamando, mas nessa foi ombro a ombro, não tem o que marcar. Daqui a pouco, Veiga e Aníbal Moreno, 2 jogadores que foram desfalques na quinta-feira por causa de lesão, já recuperados, vão entrar logo mais no time do Verde. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo novamente. Vem para a finta, domina o time do Sport, tenta descer pelo comando de ataque, vai para o drible. Recolhe a jogada contigo novamente no setor intermediário. Você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque, recolhe o time do Palmeiras com um toque de bola. Flaco Lopes domina, já parte, solta a jogada, empurrou para Estevão, é perigoso. Estevão vem Palmeiras, ninguém marcou, ele vai embora. Tá na área, o cruzamento errado. Mas o zagueiro no meio do caminho tirou. Bola pro goleiro Kaique que sai para pegar. Agora o Estevão, ele acabou errando na hora do passe. Ele buscava o Flaco Lopes dentro da área. A bola ficou muito curta. A zaga consegue fazer o corte. Na sequência o Kaique França fica com ela. E agora o Bruno Arleu de Araújo para o jogo, porque o jogador do Sport foi matar no peito. O Barleta saiu com bola e tudo, e o Verdão vai mudar. Sai com a 32. O Emiliano Martínez para a entrada dos 5, Aníbal Moreno. E o Abel acaba com o modelo de 3 zagueiros, tira com a 3 Bruno Fux
para a entrada do 23, Rafael Veiga. E aí, Zaidan, agora vai, hein? Assim, era uma alternativa, né? A gente falava com o Capriotti, tirar um zagueiro e deixar o time mais ofensivo. Mas o Palmeiras, insisto, já são 4 jogadas do Sport no segundo tempo em cima do Giai. Alguém tem que chegar ali para fazer a cobertura, ajudar o Giai, que ele está tomando um vareio ali do lado direito da defesa do Palmeiras, viu, Ulisses? E como tá tomando, viu? E que vareio, viu, Zaidan? E que vareio, meu amigo. Domina pelo setor de esquerda, tenta descer o time do Sport, vem cruzamento do Igor, levantou dentro da grande área o Pablo! Ai, Pablo! Mas fez falta de ataque porque empurrou o Murilo. Exatamente, falta a favor do time do Palmeiras. O Pablo, que já foi carrasco do Verdão em Libertadores, né? Em 2022, pelo Atlético Paranaense, ele marca o primeiro dos 2 gols da equipe do Furacão no Allianz Parque. Resultado que colocou o Atlético na final da Libertadores de 22, lá em Guayaquil, onde estávamos para ver o título do Flamengo, Ulisses. É verdade que o Filipão errou na montagem do time, né? E depois o Pedro Henrique aproveitou o erro do Filipão e botou tudo no ralo quando foi expulso no primeiro tempo. Nossa, que medo. A bola volta do toque de bola, Coutinho. Recorde o time do Palmeiras no campo de defesa com Murilo. Murilo domina pelo time verde para ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. E já recolhe pelo campo de defesa. Tenta descer novamente. O time do Palmeiras não consegue. A bola volta, tá saindo pela linha de lado. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para o time do verde bater. Manual na direita do campo de ataque. Vem Giai para a cobrança. Comecinho de segundo tempo para você. O tempo não para. Bandeirantes marca, vem para o jogo, Verdão, levantamento no boca do gol, o toque de cabeça, a defesaça do Kaique, cruzamento da direita, muito bom, levantamento perfeito, subiu de cabeça para fazer o gol, o time do Palmeiras não consegue, impressionante, vou dizer para você, não pode perder um gol desse, hein, Solera? O lançamento preciso do Aníbal Moreno para o Facundo Torres. Ele testa firme, o Kaique França faz grande defesa, evitando o segundo gol do Palmeiras. Domínio do campo de ataque, tenta descer. O Facundo não pode perder um gol desse. Domínio do campo de ataque, o time do Palmeiras, bola foi solta à frente. Evangelista tenta o passe e não consegue. E o Paulinho, hein, Solera? Paulinho, ele está em transição física, Ulisses. A tendência é uma possibilidade ainda não confirmada, mas uma possibilidade para no dia 12, o derby contra o Corinthians, ele pelo menos ficar no banco de reservas lá em Barueri. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, tenta descer o Palmeiras, houve a falta de ataque. Tá parado o jogo, falta do Veiga, campo de defesa para o time do Sport bater. Falta em cima do Sérgio Oliveira, na hora que foi dar a pegada na bola, chegou atrasado o Evangelista, pegou o português, falta a favor da equipe do Sport. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. É bola do campo de retaguarda para sair para o jogo. Já domina do campo de defesa, tenta a posse de bola para ser jogando novamente. Obrigado, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina do campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe no comando de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Aperta na marcação, Murilão domina. Domina no campo de retaguarda, sai jogando pelo seu campo de defesa. Ele já vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina no campo de ataque, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, o time do Palmeiras, Veiga perde. Ô Zaidan, o que aconteceu com o Veiga, cara? Cara, o meu Veiga era espetacular. O que aconteceu com esse cara? Os números dele são sempre impressionantes, continuam sendo, né, um recordista na história imensa do Palmeiras, o que não é para qualquer um, mas ele não tem jogado bem. Hoje, especificamente, eu acho que ele ainda é um cara que está ruminando o pênalti perdido, a defesa do Hugo, isso pesa durante um tempo, mas é um jogador ainda imprescindível para o Palmeiras, né? E vocês falavam sobre o Paulinho. O Paulinho sempre, o melhor do Paulinho jogando pelo lado esquerdo, entrando em diagonal. Na Alemanha, no Atlético, no começo de carreira no Vasco, ele faz muito bem o da esquerda para o meio. Então, o quanto antes ele puder jogar melhor, para o Abel já tentar montar um ataque pro Mundial com Estevão, Vitor Roque e Paulinho, né, Ulisses? Seria espetacular, né? Torcer para
funcionar o negócio, né, Zaidan? Estamos aqui na torcida. Claro, para deixar tudo azul do seu caminho, Paulinho. Você já sabe. Amortecedor HG, porque é Nakata, porque é Nakata, Brasil. Pois não. Se a Nakata é bom, e é o seguinte, o Paulinho, ele custou uma grana considerável para o Palmeiras. Ele é jovem. Ele não é um jogador que o Palmeiras está pegando aí em fim de carreira, ou já veterano, ou perto dos 30. É um cara, inclusive, que amanhã ou depois o Palmeiras pode ganhar dinheiro com ele, porque ele é jovem. E ele é bom atacante, ele é muito rápido, ele sabe fazer gols. E ele joga bem melhor pelo lado esquerdo. Como o Estevão joga pelo lado direito, você tem o ataque desenhado aí, né? Com o Vitor Roque no meio, o Estevão na direita e o Paulinho pela esquerda, né, Ulisses? É verdade, Zaidan. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pelo carinho da sintonia. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem para o jogo Esporte Cruzamento na grande área. Chega para tirar. Flaco Lopes põe para a linha de fundo, escanteio para o time do Esporte bater, que continua a pressionar o Palmeiras. E sempre com perigo na bola parada. O Sérgio Oliveira colocou muito efeito nessa bola, era perigosa para o goleiro Everton. Flaco não quis saber, deu um bico para fora. Escanteio para o Leão da Ilha. A bola volta no toque de bola, domina novamente, vem para o toque de bola o time do Leão. Tentou cruzamento na grande área, afasta a zaga. O time do Esporte pede toque de mão e pede pênalti. Time do Esporte pede pênalti, o árbitro vai analisar, vamos ver se o VAR vai chamar ele, toque de mão na área, até o banco de reservas levantou. Eu vou dizer para você, foi no peito, não tem nada de toque de mão. Foi no peito. Tem que dar amarelo para os caras do Esporte aí. E amarelo para o técnico Pepa. Carequinha, ele não parece, Ulisses. Vamos ver se... vai, na verdade, para o auxiliar do Pepa. Mas o Pepa, ele não parece o Vin Diesel, ele parece um sósia do Vin Diesel. Não o Vin Diesel, mas um sósia. Então é na terceira... Tá na terceira classificação. Mais ou menos por aí. De aparência. Você tá um corneteiro, eu tô falando pra você, viu? Numa linha entre Vin Diesel e o árbitro Jean-Pierre, o Pepa tá em algum ponto dessa linha. Daqui a pouquinho tem Santos, tem Bahia, tem João Paulo Capelanes transmitindo o jogo com Alexandre Pretzel e também com Miliose. O tempo não para, Bandeirantes marca. 20 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro, segunda rodada de 38. Você confere. Esporte Recife 1-1 também para o Palmeiras da Bandeirantes. Quem fala é você. Vamos direto à Vila Belmiro. Lá está o repórter Bruno Miliose. Boa noite, Bruno Miliose. Situação aí na Vila. Alô, Nina. Alô, Ulisses. No Barradão, o Flamengo vai vencendo Vitória por 1-0. Gol de Arrascaeta. E no Beira-Rio, Internacional quase amplia contra o Cruzeiro, porque ao fazer o gol, Wesley na jogada, a um domínio com o braço, portanto gol anulado, segue 2-0 para o Inter contra o Cruzeiro. É o futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta no toque de bola perto do time do Palmeiras. Tenta Facundo Torres ganhar a jogada, não consegue. Bola volta no campo de defesa com João Silva. Ele volta para Kaique. Kaique rasga, corta, tira novamente. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aí tá parado o jogo, tá marcado lateral pelo setor de esquerda. Campo de ataque pro time do Palmeiras bater. Vem Piquerez, cobrou lateral 1-1, tá empatado o jogo. Levantamento vem para dentro da grande área, afasta parcialmente, tira mal o time do Esporte com o Igor. A bola volta com o Estevão, chama para bailar Estevão, domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, são dois na marcação, ele prende o lance, abriu na esquerda, soltou na direita, abriu com o Ian, ele recolhe novamente, vem para o toque de bola, Giai prendeu, vem cruzamento na grande área, aperta o Verdão, toque para trás, ninguém no rebote, vem para rasgar aqui o time do Esporte. Pablo parte para cima da marcação, sobe de cabeça, tira Murilo, a bola volta com o time do Palmeiras, com Piquerez ganha a jogada pelo setor de esquerda, ele tenta o toque de bola, vem para buscar a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, Evangelista, domina para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola, soltou para Piquerez, lindo cruzamento, que cruzamento do Piquerez, cara. Foi espetacular, a bola faz a curva dentro da pequena área. Se alguém chega para tocar, sai o gol, hein, Solera? E ele tinha feito esse mesmo cruzamento lá em Lima, na quinta-feira, e o Estevão perdeu de cabeça. Agora ele repete o cruzamento, o Flaco Lopes não entende a jogada e o Estevão não consegue chegar. O Igor Cariús ainda trava o ponta da equipe do Palmeiras. Ela se perde pela linha de fundo em tiro de meta, mas é o segundo jogo consecutivo que o Piquerez põe essa bola com muito veneno e jogadores do Palmeiras não aproveitam para
para estufar a rede. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Zaidan. Que chance perde o Verdão, Zaidan? Perdeu de novo, né? Teve aquela com o Facundo, no cruzamento do Aníbal Moreno. E o Palmeiras continua dependendo muito desse tipo de cruzamento. É pouco, né? É pouco para quem tem Veiga e Estevão, para citar só os dois. É pouco. O Palmeiras tem de ter um repertório maior nas suas jogadas ofensivas, viu, Luiz? A bola volta do toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, aperta novamente o time do Sport. Lindo drible na área, bola para trás. Lucas Lima ganhou, ele girou, soltou pelo comando de ataque, tentou cruzamento em cima da marcação. Já domina o time do Palmeiras pelo setor de direita, ganha a jogada. Jean vem pro toque de bola, Jean, e ficou no chão. E o Lucas Lima ficou pedindo pênalti, ficou pedindo tudo, Solera. Joga a bola, Lucas Lima. Reclama muito, né? O camisa 10, capitão da equipe do Sport. E na sequência ele dá aquele famoso trançapé para cima do Giai. Falta marcada a favor do time do Palmeiras. O Giai, que nesse momento é o único lateral direito à disposição no elenco do técnico Abel Ferreira, que na última quinta perdeu o Mike com uma lesão no adutor da coxa esquerda. E hoje teve o Marcos Rocha, que ainda está em transição física. O Marcos Rocha, ele se machucou no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, mas o Rocha, ele tirou todas as suas folgas, Ulisses, do calendário. O Rocha não está folgando, ele vai todo dia para o CT para acelerar esse tratamento e voltar o quanto antes. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, gira já o placar da Bandeirantes, 25, vamos chegando, escanteio, Palmeiras vem para a cobrança, partiu para a bola, levantamento do Veiga, levantou no boca do gol, tentou Facundo Torres, sobe, Igor de cabeça tira, a bola volta de primeira, Piquerez bateu mal, põe para fora, tiro de meta para a equipe do Sport cobrar. Repito para você, jogados 25 minutos, 1 Sport, 1 Palmeiras. Alô, Milhose, Vila Belmiro, tá calor, tá frio, como é que tá na Vila? É calor, né, Milhose? Ou tá friozinho? Tá um friozinho, viu, Ulisses? E a chuva caindo não ajuda no momento. Muita água caindo na Vila Belmiro não preocupa pro jogo. O gramado tá aguentando legal, mas o torcedor tá afastado e por isso o público abaixo na Vila. A bola rola às 8h30, Ulisses. Mas vou dizer pra você, também o Capelano dizendo narrar, ele tá aí, lógico, né? É tá chuva aí, né? na certa, frio, que é um pé gelado que eu vou dizer. Trouxe a chuva. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. É Recolhe do campo de defesa para ser jogando. Você tá ligado na Bandeirantes. Ative o efeito Estrela. Acesse o site. Abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tava sol até hoje em Santos, mas o Capelano chegou, começou a chover. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia. Recolhe do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola curta pelo setor de esquerda. Recolhe no comando, aperta o time do Palmeiras. Estevão dominou, finta na marcação. No primeiro tentou partir no comando de ataque. O Estevão, eu vou dizer, o que o Estevão tem jogado é um negócio de louco. Mas ele joga muito sozinho, hein, Zaidan? Deu falta dele agora. Quando você tem ali o Mike em forma, né? Ou mesmo o Marcos Rocha, você tem mais passagem, ele puxa a marcação para o meio, o lateral passa. E hoje não está acontecendo isso. Agora eu não vi falta nesse lance não, viu? O Estevão deu um drible formidável, depois uma disputa lado a lado, braço com braço, e o Bandeirinha foi quem marcou a falta. Não vi falta nenhuma não, viu, Luiz? Alô, Léo Morato, ligado no microfone Bandeirantes. Pra rapaziada, R4, Gustavo, mestre das coxinhas, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Pois não. A última do Palmeiras sai com a 30, Lucas Evangelista, vem com a 9, Vitor Roque. Zaidan? Normalmente não adianta você empilhar atacantes, né? Colocar 4 jogadores lá na frente e tal. Mas o Veiga vai jogar um pouco mais atrás, né? Pode ser o cara que vai municiar esse ataque. É uma tentativa. O Abel está percebendo que ofensivamente, mesmo com as mudanças, o Palmeiras está rendendo muito pouco. Chegou pouquíssimas vezes com perigo perto do gol do Kaique França. Pra você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Amarelo. E já domina, tenta e pinta. O amarelo agora para Pablito. Exato, o Pablo, na hora que ele sobe, ele acaba acertando o rosto do Mikael. Cartão amarelo para o camisa 92 da equipe do Sport. Para quem acompanhou, né, Ulisses, o São Paulo e Atlético Mineiro, lance do Caleri, ele dá o gatilho e larga o cotovelo. Nessa do Pablo, ele só põe o braço para proteger, mas acaba acertando a boca do Mikael, por isso o amarelo para o Pablo.
Tá parado o jogo, fica sentindo ali. O Mikael tá com a mão na coxa posterior, hein? Lá, direita. Ali foi no mais lado, no lado da coxa. Foi miguezinho? Agora ele já levantou, tá de boa. Em algum momento da tua vida, já deste um miguezinho, hein, menino? Importante às vezes, né? Olha só que coisa. Domínio do campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. E domina o time do esporte. Tentava descer bem na marcação. Giai. Ele ganhou o lance para o time do Palmeiras que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Lançamento foi feito à frente. Recolhe Estevam. Tenta o domínio. Empurrado. Derrubado. É falta. É falta para o time do Palmeiras bater pela direita de defesa. Falta em cima do Estevam, que vem pela ponta direita, tentando fazer a jogada individual, tomar a pegada, sofreu a falta. O Palmeiras vai em busca do segundo, continua 1-1 na Ilha do Retiro. Rapaziada, ligado na Rádio Bandeirantes em São Simão, forte abraço para vocês, Marcelo Bonagamba, tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Matheus Filho ligado na Bandeirantes, Wilson Maza, alô Mauro Donizete, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo, e dá tudo certo, meu. Domínio do campo de defesa para ser jogando, recolhe pelo setor de esquerda, arranca novamente, tenta descer, domínio do campo de ataque, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Palmeiras, tira o perigo dali, recolhe no campo de defesa novamente o time do Verde para sair jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. E aí, Zaidan, e o jogo, vamos chegando a 30, 1-1, Zaidan. O Abel tá tentando de tudo para deixar o time mais ofensivo, com mais qualidade na frente, mas não resultou em nada. Vamos ver de novo ali o Sport. Não vai acontecer nada, não. Acontecer nada. O Jai corrigiu o posicionamento dele na marcação. Ele percebeu que o Barleta, ele faz um movimento geralmente para a linha de fundo. E ele sempre estava esperando o Barleta cortar da esquerda para o meio. E estava tomando o drible para a linha de fundo. Agora ele corrigiu. O Palmeiras não está sofrendo tanto. Mas o problema do Abel, e o Abel está percebendo isso, é que o time não cria, né? É impressionante. Mesmo com o Estevam, com o Veiga, o time está chegando muito pouco. Vamos ver agora, Ulisses. E vem Verdão, vem pro toque de bola Coutinho, Vitor Roque, domina pro time do Palmeiras, tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário, sai jogando no campo de defesa com o Mikael. Tô torcendo pro Vitor Roque fazer um gol, cara. Domínio do campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, recolhe Coutinho no comando, vem pro toque de bola Estevam, domina no campo de defesa, domina pro time do Palmeiras, recolhe na intermediária, solta a bola para... E o Mikael se atrapalhou, Lucas Lima vem pra tirar, ganhou, perdeu, ficou na Lucas Lima. Vai lamber sabão. Se jogou pra tentar cavar falta, Soler. Aí não dá, né? Aí não dá, ele perde na boa pro Mikael, se joga no chão, ficou reclamando e depois pelo menos teve um pouquinho de cara de pau para assumir que não foi nada. A bola volta para Estevam domina pelo setor de direito do campo de ataque, abre a jogada novamente com o Giai. Giai cruzou na boca do gol, afasta a zaga do time do Sport. Ela volta do campo da retaguarda, fica caído Lucas Lima de novo, o árbitro manda seguir. Aí até achei que foi falta, mas a bola volta no campo de defesa com o time do Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. A bola volta para Estevam, girou para Veiga, vai fazer o gol. Veiga! Cara, sem marcação, velho. Na linha da grande área, ergue a cabeça, mete lá no ângulo. Ele bateu no meio do gol pro goleiro pegar. Ô, Soler. Pegou mal demais na bola, né, Ulisses? Ele tava de frente pro crime e não o cometeu. Bateu fraquinho, tranquilo, Kaique França fez a defesa. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro. A bola volta no campo de defesa, vai mexer o Sport. Sai com a 37 o Duqueiroz para a entrada do 8 Domingues. E sai com a 92 Pablo para a entrada do 38 Arthur Souza, mais um formado na base do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, Arthur Souza. E aí, o Zaidan? Ulisses, o Fabrício Domingues, ele fez um extraordinário campeonato na Série B. E começo de ano agora perdeu lugar no time. Mas o que ele jogou ano passado, ele e o Lucas Lima, o Chico, esses caras jogaram muito na Série B. Mas ele é um bom meio-campista. Ele dá mais dinâmica, ele chega mais na frente. E o Arthur tá aí tentando uma chance, né? O Pablo é meio intocável aí no time do Sport, com o Pepa, né?
Mas o Sport agora fica mais rápido, principalmente com a entrada do Fabrício Domingues, que é o meio-campista que faz o trabalho de volante, mas chega muito lá na frente. Inclusive fez gols na Série B no ano passado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. É bola no campo de ataque do time do Palmeiras, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente o toque de bola curto pelo comando, aperta o time do Sport. Tenta ganhar o lance, recolhe o Palmeiras, vai para brigar com a bola, tenta ganha, a bola sai para fora. Na proteção lateral para o Palmeiras bater na esquerda. A informação, pois não, Nina? Vitória empata o jogo contra o Flamengo, o gol de Wellington Rato, e na comemoração o Thiago Carpini chuta a bola em direção ao bandeirinha da partida e acaba sendo expulso. No Beira-Rio, o Internacional amplia 3-0, o gol de Borré. É o futebol da Bandeirantes. Como é que tá o clima na Vila Belmiro, diz aí, Miliose? Torcida vai chegando, Ulisses, mas ainda longe de lotar. Até ontem, apenas 6 mil ingressos vendidos e a chuva afasta o torcedor nesse horário também. 8h30 da noite no domingo. A expectativa é de cerca de 8 mil torcedores para o duelo. A bola rola, 8h30, Santos e Bahia. E vem Bessê, tenta apertar o time do Palmeiras, não ganha 1-1, tá empatado o jogo, você ligado no microfone de Bandeirantes, motopeças com qualidade e segurança, tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor do Brasil. Ela volta, a bola domina no campo de defesa, tenta ser jogando o time do Palmeiras, a abertura vem para o setor intermediário no campo de ataque, já tenta o toque de bola contigo novamente no setor de meio de campo, domina novamente o time do Sport, tenta arrancar para o comando de ataque, lançamento à frente, bola quica na intermediária, afasta o zagueiro, corta, tira dali, recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola novamente contigo no setor de defesa, domínio no campo de retaguarda para ser jogando, vai tentar o toque de bola curto no setor de meio de campo, aperta o time do Sport, forte demais, a bola vai para fora. Tá parado o jogo, tiro de meta, Verdão. Tentou bater, tentou buscar a jogada do time do Palmeiras com o Flaco Lopes, não chega, a bola volta. O árbitro vai mandar bater de novo, tiro de meta, é isso? Exatamente, o Everton foi tentar bater rápido, mas a bola ainda estava em movimento, para sorte dele, porque o Everton bateu errado o tiro de meta, agora vai ter a segunda chance de bater bonitinho. É o futebol do rádio esportivo brasileiro. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Domina novamente contigo no campo de retaguarda. O time do Palmeiras pelo setor de esquerda com Piquerez. Piquerez domina no campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola para o comando de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vivaldo Junqueira tá ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. A bola já volta em lateral para o time do Palmeiras bater. Manual na direita, campo de ataque para o time do Palmeiras cobrar. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho tem Santos e Bahia na Vila Belmiro, transmissão dele, João Paulo Capelanes com Alexandre Pretzel. Gordão! Também com o nosso querido Bruno Miliose. A bola volta com o Palmeiras, ajeitou atrás no campo de defesa para ser jogando. Recolhe no campo de retaguarda, aperta novamente. Olha o Palmeiras. E se complicou o Murilo. Ganhou jogada pelo setor de esquerda, Arthur Souza. Ele vem para finta para o time do Sport. Não passa a bola, faz o break, prende. Tentou o passe no meio de campo. Volta curtindo na intermediária com Sérgio Oliveira. E tentou o toque de bola, Rivera. Ele prendeu, soltou para o toque de bola curtinho de Lucas Lima. Tentou cruzamento na grande área. Vem para tirar. Afasta o perigo, Piquerez, lateral direita, ataque para o Sport bater. Bola a favor da equipe do Sport, segue 1-1 na Ilha do Retiro e o técnico Pepa conversando ali próximo da linha lateral e vai fazer a sua troca agora na equipe do Sport, as duas últimas. Entrando com a número 17, o Carlos Alberto, e o Lobato também posicionado por ali. Vamos confirmando as alterações na equipe do Sport. Saiu o Barleta, né? Exato, Barleta 30 e o Lucas Lima 10. Os dois deixam o campo, então a saída do Barleta com a 10 para a entrada do 17, o Carlos Alberto, e saiu o Lucas Lima com a 10 para a entrada do 77, Lobato. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E aí, Zaidan? O Lobato jogou como titular contra o São Paulo, o Barleta estava no banco e não jogou bem, mas o Barleta estava cansadão, né? Ele fez o gol, fez um bom primeiro tempo, começou o segundo tempo dando um suor ali no GI, mas depois cansou, e por isso ele entra agora com essa mudança. E Carlos Alberto e Lucas Lima não tem relação, né? O Lucas Lima é um armador, um cara que dá passe, que pensa o jogo. Carlos Alberto é correria, ele que jogou em 2024 pelo Botafogo,
Era reserva no time do Botafogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. É bola no campo de ataque, escanteio. Escanteio novamente no campo de ataque para a equipe do Sport bater. O Palmeiras se fecha, o Sport tenta o gol da vitória. Escanteio para o time do Sport bater pela esquerda. Escanteio cobrado, levantamento na boca do gol. No soco, tira dali o Everton, afasta. A bola volta com o time do Sport, já desce na primeira participação. Carlos Alberto enfiou na esquerda, não entendeu a jogada na sequência. Vem cruzamento do Carlos Alberto. Em cima da marcação, voltou com o Estevam. Estevam domina, tentou. Pati toma falta. Tá parado o jogo, falta em cima de Estevam para o time do Palmeiras bater. E cartão amarelo para Sérgio Oliveira, o português, por sinal ele foi expulso no jogo contra o Retrô na final do Campeonato Pernambucano e agora sentou a bota para cima do Estevam, mais um cartão amarelo no jogo. Que coisa, que chegada, hein, Zé? Desnecessária, hein? Claro, claro. E assim como no Campeonato Pernambucano contra o Retrô, que citava o Soler. Ele deu uma entrada de cima para baixo, né? Mereceu o vermelho e agora mereceu o amarelo. Ele deu uma tesoura ali no Estevam. E esse tipo de jogada é muito, muito perigoso, esse tipo de jogada, porque conforme o pé de apoio do jogador que sofre a falta, ele pode sofrer uma contusão séria. É uma entrada irresponsável. O cara está lá no campo de defesa. O Estevam estava no campo de defesa. Não é um lance que o cara vai fazer o gol. Então, no desespero, você faz uma falta dessa. Agora ele está se explicando ali. Foi afobação, né? Acho que tenha sido maldade. Mas a falta foi dura, mereceu o amarelo português. É o futebol da Bandeirantes. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É, Braspress, torcedor brasileiro. O Estevam tá caído. O Estevam não é de fazer manha não, hein, ô Solera? Tá recebendo atendimento médico dentro de campo, uma situação que preocupa um pouco mais, porque na hora que ele toma a tesoura, muito bem destacada pelo Zaidan, ele ficou com o pé direito um pouco preso no gramado, então Palmeiras não pode mais mudar. O Estevam foi até preservado no começo do jogo porque não tinha condições de jogar os 90 minutos e segue recebendo atendimento médico e tá chorando no campo de jogo. O garoto Estevam colocou uma toalha no rosto ali, tá chorando bastante o Estevam. O Sérgio Oliveira vai pedir desculpas e o Estevam agora sim vai tentando levantar, mas sente muitas dores ainda, o camisa 41 do time do Palmeiras. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, pois não, Zaidan? E o Everton estava dizendo pro Sérgio exatamente isso, como ressaltou o Soler. O Everton estava dizendo o quê? Pô, meu, puxa a camisa, sabe? Não dá uma entrada dessa. Quer segurar o cara, quer fazer a falta, puxa a camisa. Ninguém vai machucar, separa o contra-ataque, tá tudo bem. E o Sérgio até tentou se explicar, porque, repito, não foi maldade, foi afobação. Só que ele dá uma tesoura. Você pode machucar o menino seriamente. Então o Everton falou para ele: rapaz, quer fazer a falta? Puxa pela camisa. Mas não dá uma tesoura no cara. Você pode machucar o jogador seriamente, né? Pode mesmo, né? E machucou, né? O Estevam não é de fazer. Pô, ele tá pedindo pro cara da maca parar, e o cara não parou, ele saltou da maca. Perigoso, Estevam. Tá irritado, né? O cara toma uma pancada dessa, o cara não bate ninguém, só joga futebol, apanha. Chega uma hora que não dá, né, o Zaidan? Claro, e você sabe que ele joga ali do lado direito. O maior ponta direita da história do mundo, Mané Garrincha, ele chegou a dizer isso. Ele falou: pô, eu acho tão bom quando o lateral só puxa a camisa, né? Não dá pontapé. Você faz a falta do mesmo jeito, mas não machuca o cara, né, Ulisses? É isso aí, ative o efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, a bola volta, vamos ver, Facundo Torres ganhou do primeiro, não ganhou nada, e perdeu do primeiro, tiro de meta para a equipe do Sport bater. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já o Disney Plus. É futebol da Bandeirantes. Diz que a obra é jogo duro, mas com o Tigre a obra dá tudo certo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 42 minutos de bola rolando, 42 e 40 de bola rolando. O segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Brasileirão pra você continua. Palmeiras, vem Verdão. Veiga passou mal, mas ganhou na sequência. O juiz deu pênalti.
Deu pênalti em cima do Veiga, o juiz acha que foi na bola, hein? Bola prensada, o árbitro tá marcando o pênalti pro Sport e os jogadores estão inconformados. O Veiga podia soltar uma bola na esquerda muito boa pro Facundo Torres, ele tocou muito fraco, o zagueiro tirou, voltou pro Veiga, o Veiga entrou na área. Eu vou dizer pra você, e o árbitro marcou pênalti, lance normal, hein? O zagueiro toca na bola, o Matheus Alexandre. Na sequência pode atingir o pé do Veiga, mas ele vem pra tocar na bola. O camisa 33, ele desvia a bola. E aí, Solera? Matheus Alexandre, primeiro ele dá o bote, pega na bola, na sequência do movimento, ele pega o pé de apoio do Rafael Veiga, foi isso pelo menos que viu o Bruno Arleu de Araújo, mas aquilo que a gente falou, né, Ulisses? Às 6h26, quando você perguntou árbitro do jogo, a gente começou a falar, ai, Bruno Arleu de Araújo, arbitragem brasileira, e agora aos 44 do segundo, o Bruno Arleu apitou um pênalti para o Palmeiras e por enquanto, com convicção, o Rodrigo Nunes de Sá no VAR tá ainda não alguém, solicitou. Porque o Kaique França sumiu, né? Kaique França agora sim vai voltando para o gol e o Bruno Arleu por enquanto não chamou o comunicado para ouvir o Rodrigo Nunes de Sá, que é o árbitro de vídeo. Ele pega a bola no primeiro lance, depois não, o árbitro de vídeo vai chamar ele, vamos ver. Eu acho que é o que está acontecendo, pelo menos. E aí, Zaidan, para você? Olha, pelo que eu vi aqui, eu marcaria pelo segundo lance, exatamente o que vocês disseram, né? Exatamente o que vocês disseram. Porque ele toca na bola, isso é indiscutível, mas a bola não fica com ele. Ela continua pro Veiga. O Veiga teria condição de ficar com a bola e até de finalizar. E aí ele é tocado, né? Se o cara do VAR discordar, como é um lance de interpretação, não é um lance objetivo, bateu na mão, não bateu na mão, tá impedido, não tá impedido, não é objetivo. Só o árbitro de campo pode interpretar. Então, se o VAR não concordar, ele tem que chamar o Arleu e falar: Arleu, dá uma olhada aqui para você ter uma visão melhor para você interpretar o lance. Mas se o cara do VAR concordar com a interpretação, ele nem vai dizer isso, e acho que concordou, e para mim acertou, porque a bola continuaria à disposição do Veiga. Tá parado o jogo e pênalti marcado, porque ele toca na bola, a impressão que eu tive foi essa, mas depois ele toca no pé do Veiga, né? Segundo o lance, o juiz deu pênalti, o VAR não chamou, Piquerez. Isso aí, marcar, é isso aí, pois não, Piquerez, eu tô vendo aqui, é isso, né, o Solerzinho? Exatamente, o Veiga, que é o batedor, Veiga não quis bater? Abriu mão. Vem Piquerez para a cobrança de pênalti para o Palmeiras pode vencer o jogo, partiu Piquerez, perna esquerda, bateu! Gol! Cobrança de pênalti, partiu pra bola, o goleirão foi pro canto esquerdo, ele bateu no canto direito pra fazer o gol do time do Palmeiras do jogo. Piquerez, o Palmeiras na frente, com emoção maior do futebol, essa emoção, Piquerez deslocou o goleiro, tirou o goleiro da foto, essa emoção, Piquerez, que você proporciona a torcida do Verdão, no chute rasteiro, chapado de perna esquerda no canto direito, o goleirão pro canto esquerdo, 2 Verdão, Palmeiras vence 1 pro Sport, o detalhe do gol é todo seu, diz aí... Solera, bonito Palmeiras na frente. Bonito Palmeiras na frente para buscar a sua 5ª vitória consecutiva contra o Sport, jogando na Ilha do Retiro. Piquerez marcou também no jogo de quinta-feira e também em cobrança de pênalti. Foi o primeiro dele na temporada de 2025 e agora de novo na marca da Cal, o uruguaio chama a responsabilidade, desloca o goleiro Kaique França para marcar o segundo gol dele em 2025, 15º com a camisa do Palmeiras. O Verdão vai somando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Ulisses. Bonito Verdão, bonito Palmeiras, Aidan. Muita categoria, né? Piquerez é um jogador que o Palmeiras sentiu demais aquele tempo sem ele, né? É um jogador que não tem substituto aí. É um dos melhores laterais das Américas. Então o Piquerez faz muita falta, bateu com muita categoria, né? De novo o Kaique fez o beabá, arriscou um canto, ele meteu no outro. Muita categoria do Piquerez.
Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, agora é a vez do Vitor Roque tomar cartão amarelo. Tinha que deixar o Vitor Roque bater o pênalti, hein, Soler? Ele ainda não marcou com a camisa do Palmeiras, o camisa 9, o Vitor Roque, chegando ao seu 6º jogo pelo Verdão, mas já é o 3º cartão amarelo dele. Você ligado na Bandeirantes, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo de defesa para Sérgio, jogando o time do Palmeiras, vem a falta. Tá caído o Giai, falta campo de defesa pro time do Palmeiras bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Parado o jogo, Sonera. E o Giai reclama ali de dor na lombar, depois dor no tornozelo direito, vai se esfregando no gramado, camisa 4 do time do Palmeiras, gastando um tempinho. O Verdão, por enquanto, vai conquistando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e vai mantendo a sua invencibilidade como visitante. São 10 jogos na temporada, longe dos seus domínios. Por enquanto, o Palmeiras vai chegando à sua 7ª vitória em 10 jogos fora de São Paulo. Tem muita gente falando que não foi pênalti, viu, Zaidan? Sim, porque interpretou como ele bateu primeiro na bola, mas para mim foi porque o lance continua pro Veiga. Não é que ele corta a bola e aí a bola tá fora do alcance do Veiga e aí o Veiga tromba com ele, bate na perna, não. A bola continua em disputa e continua com o Veiga em condição de chegar na bola. E ele é derrubado, né? Esse tipo de lance não existe intenção. Intenção é só a mão na bola. Se você derruba o jogador com ou sem intenção dentro da área, é pênalti. Para mim isso aconteceu. Mas é claro, como ele toca primeiro na bola e só depois é que há o segundo toque, é um lance de interpretação. O VAR nem chamou o Arleu para interpretar. Entendeu que ele fez a leitura correta do lance e eu concordo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho tem Santos, tem Bahia, João Paulo Capelanes, Alexandre Pretzel, com Bruno Miliose no microfone Bandeirantes. Como é que tá a Vila Belmiro, Bruno? Ulisses, nesse momento, times em campo, tudo certo, tudo pronto com a torcida já lotando as arquibancadas. Em instantes, a bola rola para Santos e Bahia. Já vou direitinho pro Capelanes daqui a pouco para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domina do campo de defesa para ser pro jogo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina novamente o time do Esporte. Vem bem. Giai para tirar para o time do Palmeiras. Bola volta para Estevam. Ele domina, tenta partir para o comando de ataque. Dá o tapa na bola, mas ganha lateral para o time do Verde bater. É lateral para o time do Verde cobrar. Você ligado no microfone Bandeirantes. Daqui a pouquinho o João Paulo Capelanes assume o futebol da Bandeirantes para transmitir o jogo do Santos e Bahia com Pretzel, com o Miliose, assim que acabar aqui no futebol da Bandeirantes. Restando mais um minuto para terminar o jogo. Domínio do campo de defesa, recolhe novamente o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de direita, afasta o zagueiro, vem para tirar. A bola quica no setor intermediário, vem para o toque de bola curto novamente no setor de meio de campo. Domina novamente no campo de defesa o time do Palmeiras para sair jogando. Lateral para o Verdão bater pela direita no campo de defesa. Lateral a favor do time do Palmeiras, que vai gastando tempo, vai queimando o relógio em busca da sua primeira vitória no Brasileiro. É o futebol da Bandeirantes para você. É bola no campo de defesa para sair jogando. Já recolhe no campo de defesa para sair tocando. O time do Palmeiras vai terminar o jogo. O árbitro vai pedir a bola, vai terminar o jogo? Não, ainda não. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress. É bola no campo de ataque. A falta para equipe do Esporte bater, falta cobrada. Levantamento vem para dentro da grande área. O toque de cabeça subiu, Murilo cortou, tirou. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. E tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima do jogador do Palmeiras, o Vitor Roque tá caído. E cartão amarelo para o 77, o Lene Lobato, e o juiz deu mais um. Não quer ir embora da ilha o Bruno Arleu de Araújo. Aí o Pretzel ficou brabo, fica brabo o Capelanes, o Miliose. Falar pra você, hein? Só corrigindo, Ulisses, o Lobato ele ficou reclamando, mas o amarelo foi para o Matheus Alexandre, que deu uma pegada firme ali. Foi o Matheus Alexandre que fez a falta. Impressionante o cara reclamar depois de fazer uma falta dessa. Hein, Zaidan? Só falta o cara falar, pô, mas nem quebrou a perna, pô. Fui aqui gentilmente. Brincadeira.
É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa para ser jogando bem pro toque de bola. Recolhe contigo no setor intermediário. Aperta o time do Palmeiras. Tenta arrancar novamente. Tira o zagueiro, corta. A bola tá saindo para a linha de lado. Daqui a pouquinho, João Paulo Capelanes ergue o braço. O árbitro final de jogo. Palmeiras vence em Recife. 1 pro time do Sport, 2 pro time do Palmeiras. Vitória bonita do Verdão na Bandeirantes. Vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Zaidan? Uma tarefa fácil, mas eu vou de Evangelista. Foi substituído quando o Abel precisou colocar 500 atacantes no jogo. Mas para mim o Evangelista foi o mais regular na partida, eu voto nele. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Final de jogo, Verdão vence em Recife, Sport 2, Sport 1-2 pro Verdão, 2 gols de pênalti. Na Bandeirantes quem tá chegando é ele, João Paulo Capelanes. Vem Peixe, vem Capelinha. Vamos juntos, Ulisses Costa, um abração da Rua Demais, a vitória do Palmeiras. O Palmeiras vence o Sport Clube do Recife por 2-1 e a bola já está rolando na Vila Belmiro. Damos o primeiro minuto de bola rolando para você. Santos e Bahia por enquanto 0-0. É o timaço de esportes da Bandeirantes transmitido direto do Urbano Caldeira. E o time do Santos vai tentar descer pela ponta esquerda do campo. Vem levantamento à frente, perde a posse de bola. Recupera rapidamente do comando de ataque o time do Bahia para sair jogando pela ponta esquerda com Iago Borducci. Ele faz o break em cima da marcação, encontra Caio Alexandre do campo de retaguarda. É o comecinho de jogo, comecinho de emoção. Jornada tripla. No microfone da Bandeirantes você vem com a gente, Nação Santista. Chove na Vila Belmiro, pelo menos deu uma paradinha nesse instante, mas choveu demais momentos antes da bola rolar. E o Santos vai tentar descer no campo de retaguarda, sai jogando pela ponta direita com Gil. Gil vai pro levantamento à frente, ótima jogada com JP Xermão. Enfiou a bola! Opa! Opa! Puxaram o Roleiser por ali. No que ele deu o tapa, escapou da marcação, a arbitragem paralisou e pegou a primeira falta do jogo. Pertinho de você aí, Bruno Milhozzi. Um abraço, boa noite, Milhozzi. Escalhe o Santos, Milhozzi. Fala, Capela. Abraço pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirante. Hoje, o mesmo que enfrentou o Vasco. Escobar pela esquerda, meio de campo de João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal. Ataque de Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares após. Vamos escalar rapidamente da posse de bola do Bahia no campo de retaguarda, escalando o tricolor de aço, Milhozzi. O técnico Rogério Ceni, que manda campo. Goleiro Ronaldo, na direita Gilberto, zaga de Davi Duarte, Mingo e pela esquerda joga o Iago Borducci. Meio de campo, Caio Alexandre, Eric e Rodrigo. Olha o Santos, Milhozzi, rapidinho. Guilherme invade a grande área, cabe a finalização. Foi travado pelo Davi Duarte. Pois não, Milhozzi, primeira boa apontada do time do Santos, Milhozzi. E Milhozzi segura que não dá tempo. O Guilherme dominou da entrada da grande área, veio o Barreal, finalizou, a bola vai pra fora. Ótima trama, Guilherme, Barreal, Roleiser, finalização, a bola vai pra fora, mas já havia paralisado, pegando o impedimento do ataque santista. Agora sim, Milhozzi, com calma, escalação do Bahia, Milhozzi. Respira, Vila Belmiro, escalando o Bahia do técnico Rogério Ceni, com Ronaldo no gol, na direita Gilberto, zaga de Davi Duarte e Mingo com Iago Borducci na esquerda. Meio de campo, Caio Alexandre, Eric e Rodrigo Nestor, ataque de Juba, Ademir, o centroavante William José. 3 minutos do primeiro tempo, é o comecinho de emoção, jornada tripla no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem análise dele. Vem aí, Alexandre Pretzel no microfone da Bandeirantes. E agora vai tentar descer o time do Peixe. Lado direito com JP Xermão. Sem muita pressa, ele recua a bola do campo de retaguarda. Sai jogando com Gil. Quem apita o jogo? Quem é o comandante do apito aí, Milhozzi? O carioca Alex Gomes Stefano, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Luiz Cláudio Regazzoni. Quarto árbitro, Léo Simão Holanda. Quem cuida do VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. E o Zé Valdo vai pro levantamento. Acabaram pegando o JP Xermão. A arbitragem paralisa e pega somente arremesso manual para fazer a cobrança. O time do Peixe no seu campo de ataque. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já! E você, ouvinte, você internauta, você que nos acompanha também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Dando um respiro na Vila Belmiro. Tem mensagem, tem participação do povo. E aqui vai tentar descer o time do Peixe pela ponta esquerda. Vem Escobar, levantamento das mãos do goleiro Ronaldo. Segura firme, lá do alto, goleirão do time do Bahia. Análise, opinião. Alô, Alexandre Pretzel, um abraço, boa noite, Pretzel. Tem favorito, Pretzel? Um abraço, Capelanes.